A série começa com o som de sirenes e uma voz masculina perguntando a um homem se ele pode ouvi-lo. Um paramédico relata o estado do homem. O narrador menciona que ele foi atropelado por um caminhão. Um homem é levado para o hospital e vemos um monitor. O narrador parece perplexo com toda a confusão. As máquinas começam a apitar alto, e os médicos perguntam ao homem se ele consegue ouvi-los. A cena escurece. O narrador aceita que está morrendo e gostaria de ter perdido a virgindade antes de partir. Ouvimos vozes frenéticas e uma mulher chorando. Os olhos do homem se abrem e ele pensa que ainda está vivo. Ele vê dois rostos felizes, um homem e uma mulher, falando um idioma que ele não entende, deixando o narrador confuso. O homem o pega e o beija, e ele protesta, ainda acreditando que é um adulto. A mulher também o levanta, o que o deixa feliz, e ele gosta de estar próximo a eles. Ele tenta estender a mão para tocar os seios dela, mas percebe que tem mãos de bebê. Cai a ficha de que ele é um bebê. Ele foi reencarnado. Ele descobre que seus novos pais se chamam Paulo e Zenith. Estimando que eles estão na faixa dos 20 anos, ele sente ciúmes da juventude deles como pais. O menino se chama Rudeus, e 6 meses se passaram. Agora ele entende o idioma. O narrador apresenta a Lilia, a empregada da família, mencionando que ele é um grande fã de suas habilidades. Com 6 meses, Rudeus é bastante arteiro, sempre se metendo em encrencas. Ele usa uma calcinha na cabeça para se divertir. Zenith o encontra e o corrige gentilmente. Ela percebe que Lilia não está bem e pergunta o que há de errado. Lilia reclama do comportamento de Rudeus e teme que ele possa estar doente. Zenith ignora suas preocupações, dizendo que Rudeus é apenas um bebê e não sabe nada. Rudeus olha pela janela para o belo campo e imagina que sua nova casa está em algum lugar da Europa. Embora aprecie a vista, ele nunca quis morar muito longe da cidade ou em um lugar sem eletricidade ou gás. Ele gosta de ter sido reencarnado, mas sente falta do seu computador. Ver Paul praticando esgrima no quintal o assusta, fazendo-o cair da janela e bater a cabeça. Ele grita, e Zenith o pega e o conforta. Lilia se preocupa porque Rudeus não está chorando muito depois de tal queda. Zenith usa um feitiço de cura nele, ao qual Rudeus inicialmente desdenha, mas depois fica maravilhado. Paul entra para ver a família e Zenith explica o ocorrido. Ela está agitada e frenética, mas Paul a tranquiliza e a ajuda a se acalmar. Avançamos 2 anos e encontramos Rudeus aos 2 anos de idade. Ele fica curioso sobre magia, perguntando-se se sua mãe vai ensiná-lo. Ele sai para procurá-la, mas em vez disso descobre um baú cheio de livros. O tempo avança novamente e Rudeus aprendeu a ler sozinho. Ele passa por livros sobre magia e tenta lançar feitiços por conta própria. Dá certo, e ele conjura uma bola de água ao dizer a invocação. Ele se pergunta se consegue fazer mágica sem falar. Ele tenta magia sem palavras, e funciona, mas ele desmaia logo depois. Ele continua tentando. Rudeus descobre que usar magia a faz ficar mais forte e os feitiços podem funcionar sem encantamentos, desde que haja intenção por trás deles. A lição mais importante que ele aprende é não acreditar em tudo que lê. Rudeus passa muito tempo pensando em encantamentos, revisando o livro repetidamente. Ele percebe que precisa desenvolver suas habilidades enquanto é jovem se quiser se destacar. Enquanto Paul pratica esgrima e as vizinhas o admiram, Rudeus conjura uma bola de água e molha seu pai. Ele finalmente dominou como lançar água. Ele entende agora que os feitiços seguem uma ordem de operações, invocando o elemento, definindo o tamanho, determinando a velocidade e liberando-o. Ele está satisfeito com seu sucesso em dominar a magia básica e quer tentar magia intermediária. Ele recita um feitiço que invoca um mini tsunami derrubando um canto da casa. Seus pais inicialmente pensam que ele está machucado, mas Zenith vê o livro de feitiços aberto e pergunta se ele leu alguma parte dele em voz alta. Quando ele pede desculpa, ela grita de alegria e o chama de gênio. Paul e Zenith discutem sobre a educação de Rudeus em magia e esgrima, e Lilia intervém, sugerindo um cronograma onde Rudeus aprende magia de manhã e esgrima à tarde. Paul e Zenith concordam, e eles contratam uma tutora de magia para Rudeus, uma jovem demônio chamada Roxy Migurdia. Rudeus a adora e exclama o quão pequena ela é. Ela murmura algumas coisas rudes sobre Rudeus em voz baixa ao conhecê-lo e duvida de sua capacidade de entender teoria mágica. Ela aceita o trabalho e começa imediatamente. Ela explica para Rudeus que existem apenas 3 tipos de magia: ataque, cura e magia de invocação. Ela também compartilha que feitiços e os magos que os lançam são divididos em 7 categorias: elementar, intermediário, avançado, santo, rei, imperador. Ela discute o tipo de poder mágico necessário para lançar feitiços. Roxy demonstra uma invocação chamando uma bola de água, lançando-a e acidentalmente quebrando a árvore favorita de Zenith. Ela a cura logo depois. Rudeus conjura uma bola de água com um encantamento abreviado, e admite para Roxy que ele não usa encantamentos ao lançar feitiços. Ela fica chocada e impressionada. A árvore de Zenith cai novamente e ela repreende Roxy por quebrá-la. Rudeus pede desculpas e encoraja Roxy, que agradece pelo apoio. Zenith convida Roxy para jantar, que acaba sendo um banquete de celebração para ela. Rudeus se sente animado com isso e está determinado a ser uma pessoa melhor em sua próxima vida. O episódio começa com uma cerimônia fúnebre para 2 pessoas. Incenso está queimando enquanto os enlutados prestam suas últimas homenagens, mas há um assento vazio, provavelmente reservado para um membro importante da família. A cena muda para um homem em um apartamento sujo, assistindo algo questionável em seu computador.
3 homens entram no prédio, um deles carregando um taco, e vão até o apartamento imundo. Os homens armados entram de repente, pegando o homem de surpresa. Ele se levanta para confrontá-los, mas um deles quebra seu computador com um taco enquanto o jogam para fora na noite chuvosa, descalço. Ele anda pela rua e vê 2 garotos importunando uma garota. Um caminhão vem direto na direção deles. Ele grita para avisá-los, mas eles não ouvem, então ele entra na estrada. Rudeus abre os olhos. Ele está cercado por figuras que criou com magia da Terra, que ele faz desaparecer. Ele ouve seus pais fazendo amor em voz alta e decide ir pelo corredor até o quarto deles para irritá-los. No caminho, ele vê Roxy fora da porta deles. Ele volta para o seu quarto, determinado a esquecer que viu Roxy. 6 meses se passam com Roxy como professora de magia de Rudeus. Nesse tempo, ele consegue usar magia intermediária. Ele gosta das suas aulas, que agora incluem sessões noturnas na sala de aula. Roxy lê para ele, e ele ouve ansiosamente. Ela revela que é uma demônio e lembra como os pais de Rudeus ficaram surpresos ao conhecê-la pela primeira vez devido à cor do cabelo dela. Ela fala sobre os demônios de cabelo verde chamados Superdes, que são aterrorizantes e saíram em uma matança durante a última guerra. Ela explica que eles mataram todos. Amigos em Phozant foram banidos do continente demoníaco por serem muito violentos. Ela ensina Rudeus a reconhecê-los e evitá-los. Rudeus elogia Roxy e a aula termina. Um ano depois que Roxy começa a ensinar Rudeus, suas habilidades mágicas melhoram. Ele realiza magia avançada e nunca fica sem mana. Suas habilidades com a espada precisam de muita melhoria, para a diversão de sua mãe. Rudeus se lembra de ter sido intimidado em sua vida passada e se sente triste quando vê 2 meninos brincando perto da cerca. Roxy compartilha histórias sobre sua aldeia e Rudeus deseja que ela fique com sua família para sempre. Ela fala com ele sobre a possibilidade de estudar na Universidade de Magia em Hanoa. O tempo passa e Rudeus agora tem 5 anos. Seus pais organizam uma grande festa para ele. Paul lhe dá uma espada de verdade e faz um discurso sobre proteger seus entes queridos. Zenith presenteia Rudeus com um livro de feitiços mágicos, e Roxy dá a ele uma varinha. Ela menciona o exame de graduação de Rudeus. Rudeus tem medo de sair de casa por causa de como foi intimidado em sua vida passada. Roxy o leva pela vila para seu exame de graduação. No começo ele tem medo de sair, preocupado que os aldeões riam dele, mas logo percebe que são amigáveis. Ele se sente encorajado quando os aldeões cumprimentam Roxy calorosamente e parecem confiar nela também. Ele começa a superar o medo de estar perto de outras pessoas. O exame final de Rudeus é lançar o feitiço Cumulonimbus, quando Roxy demonstra um raio atinge Caravaggio, o cavalo. Roxy pede desculpas e cura o cavalo, depois cria uma área segura com magia de terra para protegê-lo de ser atingido novamente. Rudeus lança com sucesso o feitiço Cumulonimbus, e Roxy conclui suas lições, declarando um mago de água classe santa. Antes de partir para viajar pelo mundo, ela dá a Rudeus um amuleto. Ele agradece por toda a ajuda, e há uma despedida emocionante de Roxy. Rudeus pede permissão aos pais para brincar fora de casa. Ele fala com eles sobre seu comportamento, e Paul o aconselha a ser gentil e usar sua força para proteger os fracos. Ele dá um passeio pela aldeia, aproveitando estar ao ar livre sem medo. Rudeus vê alguns meninos intimidando outro garoto e os afugenta jogando torrões de terra neles, assim como faziam com o garoto. Ele nota que o garoto intimidado parece um Súpede por causa de seu cabelo verde. O menino não tem uma gema na testa, mas tem orelhas estranhas. Rudeus começa uma conversa com o menino e descobre que ele é meio humano e um quarto elfo. O menino está chateado com a cor do cabelo. Rudeus fica amigo dele e se apresenta. O garoto diz que seu nome é Silfo. Rudeus fica impressionado com o nome e eles começam a brincar juntos. Silfo pergunta se ele pode fazer mágica como Rudeus e Rudeus se oferece para ensiná-lo. Quando Rudeus chega em casa, encontra Paul chateado. Paul está bravo porque uma das mães trouxe seu filho para relatar que Rudeus o socou. Ele grita com Rudeus sobre o incidente e deixa claro que não quer ouvir o lado de Rudeus. Rudeus responde de forma áspera, e como resultado, leva um tapa por responder de volta. Irritado, Rudeus fala seriamente com seu pai. Ele explica sarcasticamente, fazendo Paul se sentir envergonhado. Paul pede desculpas, e pede uma explicação. Rudeus conta a Paul que usou as lições de Paul sobre proteger os fracos para impedir que Silph fosse intimidado, o que deixa Paul triste sobre como ele tratou Rudeus. Zenith pergunta a Paul o que está errado e eles conversam. Paul expressa preocupação com Rudeus, dizendo que conversar com ele é como falar com uma pessoa madura. Durante o verão, Rudeus pratica esgrima enquanto ensina Silph magia. Silph pede-lhe para mostrar como lançar feitiços silenciosamente. Rudeus explica como faz, mas Silph enfrenta dificuldades até tentar por si mesmo, e gradualmente pega o jeito. Quando consegue, comemora correndo alegremente por um campo de trigo com Rudeus. Cansados de comemorar, eles se deitam na grama e Rudeus pensa em como Silph parece, lembrando-se de um amigo de sua vida antiga que era incrivelmente bonito como um supermodelo. Começa a chover e eles correm de volta para a casa de Rudeus. Em casa, eles encontram Lilia, que prepara um banho para eles. Silph se sente envergonhada de se despir na frente de Rudeus. Durante as aulas de esgrima, Rudeus tem um dia ruim. Paul pergunta se ele ainda está tendo problemas com Silph, e Rudeus responde que sim. Ele também está chateado porque sua habilidade com a espada não melhorou. Paul aconselha-o a mostrar a Silph seu lado mais suave e ser vulnerável com ela. Ele diz a Rudeus para ser honesto com Silph e compartilhar seus sentimentos, não importa o que aconteça. Rudeus confessa seus sentimentos a Silph.
Ela segura as mãos dele e o conforta. Paul acha que Rudeus pode ter levado seu conselho a sério demais. Rudeus e Sylph decidem permanecer amigos, e Paul lhes dá um abraço. Zenith está grávida. Rudeus a parabeniza, e ela diz que sabe que ele será um excelente irmão mais velho para seu irmãozinho. Paul e Zenith estão emocionados. Lilia revela que também está grávida. Paul admite que é o pai do bebê de Lilia. Zenith, irritada, dá um tapa nele de raiva. Lilia e Zenith discutem o futuro. Paul tenta interromper, mas Zenith grita com ele. Zenith considera seu próximo passo após a traição de Paul em seu casamento. Rudeus intervém para falar com sua mãe sobre a situação, irritando ainda mais Zenith. Rudeus coloca a culpa em Paul e tenta defender Lilia. Ele cria uma história onde Paul é o vilão e Lilia é a empregada indefesa, incapaz de resistir às suas exigências, o que convence sua mãe a deixar Lilia ficar. Ela concorda e pede a Lilia para ficar. Zenith está muito brava com Paul. Lilia chora de alívio. Paul desconta sua frustração em Rudeus. Lilia fica na janela observando-os, pensando em como seduziu Paul. Ela deixou a porta aberta enquanto tomava banho para que Paul pudesse ver, e então ele entrou em seu quarto. Lilia sente que deveria ter sido punida e percebe o papel de Rudeus em seu perdão. Ela reflete sobre seus sentimentos por Rudeus e conclui que deve a ele seu respeito. Ela promete dedicar seu filho ao serviço de Rudeus quando crescer. Zenith e Lilia dão à luz filhas. A filha de Zenith se chama Norn, e a filha de Lilia se chama Aisha. Paul dá muito carinho para ambas as filhas, e muitas vezes é encontrado fazendo bobagens para elas. Rudeus acha que Paul não é legal e decide que ele será o irmão mais velho legal para suas irmãs mais novas. Após Rudeus ajudar Lilia, ela se torna mais amigável com ele e compartilha histórias sobre a juventude de seu pai. Rudeus compara suas habilidades de esgrima com as de seu pai. Paul é excelente em todos os 3 estilos de esgrima, fazendo Rudeus perder a confiança. Paul tenta animá-lo, mas Rudeus responde de forma rude. Paul aproveita o momento para falar com Rudeus sobre sua amizade com Sylph. Ele também menciona a escola, que parece interessar a Rudeus. Paul faz piadas sobre Rudeus ir para a escola depois de aprender a ler e escrever. Sylph pratica magia de vento sob a árvore deles, enquanto Rudeus pensa na escola e como ele poderia gostar de frequentá-la. Ele menciona para Sylph o quanto se sente preso e insinua que quer ir para outro lugar, mas ela fica emocionada e chora. Rudeus recebe uma carta de Roxy, onde ela compartilha suas experiências viajando e trabalhando como maga na corte do reino de Chiral. Ela diz a ele que finalmente dominou a magia da água de classe rei e o aconselha a pensar em se inscrever na Universidade de Magia de Hanoa, se ele encontrar um beco sem saída com sua magia. Rudeus reflete sobre a carta de Roxy e considera se inscrever na universidade. Ele decide que ir para a universidade será seu próximo passo, e menciona isso no jantar na noite seguinte. Ele pergunta ao pai se pode pagar a mensalidade tanto para si mesmo quanto para Sylph, mas Paul recusa, dizendo que Rudeus é muito jovem para estar pensando na universidade e que eles não têm dinheiro para ambos. Rudeus pede permissão para conseguir um emprego para ganhar o dinheiro da mensalidade de Sylph, para que possa apoiá-la na universidade. Paul, surpreendentemente, concorda com seu pedido. Um dia, durante as aulas de esgrima, uma carruagem estranha para em frente à casa deles. Uma mulher vestida como guerreira sai. O nome dela é Ghislaine. Eles informam a Rudeus que encontraram um emprego para ele em outra cidade e ele deve começar imediatamente. Sem dar a Rudeus uma chance de argumentar ou pensar, Paul o nocauteia. Ele acorda em uma carroça com Ghislaine, que lhe diz que eles trabalharão juntos a partir de agora. Rudeus tenta aceitar o fato de que trabalhará com Ghislaine. Ela lhe joga uma carta e diz para ele ler em voz alta, já que ela não pode lê-la. É uma carta do pai dele, informando-o que seu trabalho será dar aulas para uma menina nobre de 9 anos em Roa. Ele também menciona que ele dará aulas para Ghislaine em troca dela assumir suas aulas de espada. Seu período de serviço é de 5 anos, e ele não pode visitar a casa ou escrever cartas para Sylph ainda. Paul dá essas instruções para impedir que Rudeus e Sylph dependam muito um do outro. Durante a jornada para Roa, Rudeus continua pensando na carta de seu pai. Ghislaine e Rudeus chegam em Roa em segurança. Rudeus é conduzido para uma sala de estar e nota que muitos dos servos são pessoas bestiais. Ele encontra o prefeito de Roa, Philip Greyhat, que também é primo de seu pai, e o pai da menina nobre que Rudeus deve ensinar. Philip pergunta a Rudeus o que ele sabe sobre o trabalho e percebe que Paul não lhe deu informações suficientes para cumprir bem suas funções. Philip assume a responsabilidade de contar a Rudeus sobre sua filha para que ele esteja melhor preparado quando se encontrarem. A filha de Philip, Eris, tem uma personalidade forte, o que intimida um pouco Rudeus, mas ele decide enfrentar a situação e se apresentar. Eris não fica impressionada e grita com ele. Ele responde e ela o esbofeteia por isso. Ele dá um tapa de volta e ela o soca e o espanca. Ele usa a magia do vento para lançá-la pelos ares e foge para salvar sua vida. De alguma forma, Rudeus consegue voltar para onde está Philip e chama Eris de a criatura mais feroz que ele já viu. Percebendo que está falando com o pai dela, ele recua e se corrige dizendo que ela é uma jovem apaixonada e carinhosa. Philip espera que Rudeus já esteja arrumando as malas para ir para casa, mas Rudeus está determinado. Philip pergunta qual é o seu plano para fazer Eris se interessar por aprender, e Rudeus sugere montar um espetáculo para enganá-la a querer aprender por conta própria. Rudeus conta a Philip o que precisa, e eles elaboram um plano juntos. Rudeus tira o amuleto de Roxy e reza pelo sucesso do plano. O destaque do plano de Rudeus é um sequestro falso. Ele e Eris são sequestrados, e como esperado, Eris grita, o que chama a atenção de um dos sequestradores. Ele invade a cela e grita com ela para ficar quieta.
Ela o insulta e ele pula sobre ela e começa a espancá-la. Rudeus também leva um soco apenas por sua aparência e o captor, tendo afirmado sua dominância, sai da cela e a tranca. Ares, com dor, promete se vingar do homem enquanto Rudeus cura suas feridas. Ele fica de pé junto à porta, ouvindo os captores conversarem, o que o deixa ansioso. Ele começa a perceber que eles estão realmente sendo sequestrados. Rudeus usa magia de terra para remover as grades da janela e tenta escapar. Ele faz um acordo com Ares, prometendo resgatá-la se ela concordar em não contar ou bater nele. A negociação deles fica um pouco alta, chamando a atenção dos captores, mas Rudeus usa magia da terra para barrar as portas. Ares hesita, e é só quando os captores quase entram na cela que ela concorda em ajudá-lo. Com um salto, eles escapam justo quando o chefe dos captores irrompe pela porta e a barreira de magia da terra com magia de vento. Os captores começam uma perseguição quando percebem que Ares e Rudeus se foram, quase alcançando-os porque Ares grita depois que Rudeus a cura totalmente. Rudeus a deixa para trás já que ela quebrou sua promessa, mas ela o segue quando ouve seus captores perto. Assim que estão longe do perigo, eles encontram uma carruagem para levá-los de volta a Roa. Ao chegar em Roa, avistam um dos funcionários do prefeito e Rudeus se aproxima dele, mas então Ares é capturada novamente. Rudeus corre para encontrá-la. Quando a localiza, ele ataca os raptores com magia e consegue libertá-la do controle deles. Os homens acabam sendo servos da mansão que oferecem ouro a Rudeus para se juntar a eles. Ele recusa a oferta deles porque tem princípios. Ele os cega com um flash e depois os enfrenta com magia. Ele pula na frente de Ares para protegê-la e quase é morto pela lâmina de um dos captores. Felizmente, Ghislaine intervém, desviando a arma e decapitando o homem em um movimento rápido. Rudeus fica atordoado com isso. Ele agradece a ela por salvá-los. A conspiração fica clara para Philip. Ares está chateada e Rudeus sente que falhou em motivá-la a aprender. Ele vai embora e Ares decide aceitá-lo como seu tutor. Ela também dá a ele permissão especial para chamá-la de Ares em vez de Lady Ares. Como os outros criados na mansão, Philip parabeniza Rudeus pelo bom trabalho, mas em vez de aceitar o elogio, Rudeus se desculpa. Ele pergunta por que os sequestradores estavam interessados nele também, e Philip explica que um membro da família Greyhair pode ser útil de várias maneiras, tanto politicamente quanto fisicamente. Philip assegura que o envolvimento dele será mantido fora dos registros para evitar atenção indesejada. A história oficial é que Ghislaine ouviu seus gritos e correu para salvá-los. A esposa de Philip, Hilda, entra na sala e Rudeus se apresenta curvando-se como Philip lhe ensinou no dia anterior. Ela suspira para ele e sai da sala. Outro Greyhair entra para ver o filho de Paul. Rudeus se apresenta e o homem comenta que Rudeus é educado demais para ser filho de Paul. Ele permite que ele fique na mansão. O homem é apresentado por seu mordomo, Alphonse, como o senhor feudal de Fitoa, senhor Saurus Boreas Greyhair, que é pai de Philip e tio de Paul. Lord Saurus questiona Rudeus sobre como ele salvou Ares, mas quando Rudeus tenta contar a versão oficial, ele leva uma bronca. Ele então menciona que Philip lhe disse que ele não deveria levar o crédito. Lord Saurus chama seu filho, que se ajoelha diante dele. Saurus dá um soco nele jogando-o do outro lado da sala. Ele repreende Philip, que então tem que se explicar para o Lord Saurus. Lord Saurus pede a Rudeus para ensinar magia a Ares. Rudeus concorda em ser seu tutor, mas prefere que ela peça diretamente. Ele explica por que isso seria melhor, e Lord Saurus grita por Ares. Ela vem para a sala e Lord Saurus diz a ela para pedir a Rudeus que a ensine magia pessoalmente. Ela tenta pedir a Rudeus da forma que acha educada, mas acontece que ela está apenas imitando ele e tentando ser fofa como as pessoas fera. Rudeus não gosta e grita com ela por seu comportamento estranho. Ele ensina matemática para Ghislaine, e enquanto ele está ocupado, Ares, deixada sozinha, coloca fogo em parte da mansão para mostrar sua magia de fogo. Rudeus apaga o fogo e a repreende gentilmente, mas ela foge para se esconder. Rudeus está dando aulas para Ares há cerca de um mês, e ele já lidou com muitas fugas e esconderijos sempre que ela fica chateada ou é repreendida. Ela foge novamente e Rudeus a encontra dormindo no celeiro. Ele tenta acordá-la normalmente. Ela bate em Rudeus novamente. Frustrado, Rudeus conversa com Ghislaine, que sugere que ela e Ares devam ser ensinadas juntas. As aulas combinadas começam e Ares continua sendo tão perturbadora quanto sempre. Durante uma aula, quando Ares diz que está entediada, Ghislaine conta a ela sobre seus primeiros anos como aventureira e por que decidiu que precisava de alguém para ensiná-la a ler e matemática. A história cativa Ares e a incentiva a continuar com suas lições. Rudeus treina com Ares sob a orientação de Ghislaine, e mais uma vez, Ares derrota Rudeus. Ghislaine aponta suas fraquezas e ele tenta explicá-las para ela. Ela diz a ele para trabalhar em sua hesitação. Ares treina com ele novamente, e mesmo estando exausto e reclamando, ele se levanta para trabalhar em sua habilidade com a espada. Infelizmente, sua breve vitória em fazer Ares se concentrar na aula rapidamente desaparece quando ela retorna ao seu comportamento intenso e agressivo. Rudeus, Ares e Ghislaine têm um raro dia de folga e decidem passá-lo na cidade. Enquanto se preparam para sair, Rudeus decide lembrar Ares das regras. Ele elogia a roupa dela e ela o soca mais uma vez. Quando chegam ao mercado, Ares corre de barraca em barraca, encantada pelos sons, cheiros e ofertas únicas. Um comerciante tenta vender a Rudeus um afrodisíaco.
Rudeus faz perguntas ao comerciante sobre isso, e Eris confronta Rudeus. Ele está segurando um livro e anotando os preços dos produtos do mercado. Eris insiste que ele explique o que está escrevendo, e ele explica. Ele diz a ela que está comparando preços em diferentes barracas. Ele deu aos seus alunos um problema de matemática e, como esperado, Eris erra. Ghislaine acerta e Eris não entende por que o dela está errado. Rudeus vai para. Confira alguns livros, e Eris se oferece para comprar o que ele está olhando. Quando ele pergunta se ela tem algum dinheiro, ela diz que vai pedir ao avô que compre para ele. Ele recusa, e ela pergunta por quê. Ele explica que ela não tem o direito de gastar dinheiro que não ganhou. Isso provoca uma discussão sobre dinheiro e valor. Ele diz a ela quanto ganha, e quando ela se surpreende, ele explica por que seu salário é tão baixo. Rudeus sugere que ela peça uma mesada ao pai, e ela fica animada com a ideia de ter seu próprio dinheiro. No caminho para casa, Rudeus avista a fortaleza de Puródios, o rei dragão, e fica alarmado. Eris e Ghislaine compartilham a história de Puródios e Laplace, explicando como Puródios derrotou Laplace em uma guerra que terminou há 414 anos. Rudeus pensa sobre a guerra. Rudeus nota que Eris se torna uma estudante melhor quando ela tem pausas regulares. Eris usa sua mesada para comprar a poção afrodisíaca do comerciante e a apresenta a Rudeus. Ela declara que agora é melhor em matemática e pode calcular corretamente. Curiosa sobre a poção, ela pergunta a Rudeus para que serve. Ele tenta mudar de assunto fugindo, então ela pede a ajuda de Ghislaine para pegá-lo. Durante a luta, a garrafa de poção se quebra e ele acaba revelando que é um afrodisíaco. As mulheres balançam a cabeça para ele, e sua punição é ser feito cócegas por Eris. Ghislaine e Eris estão lutando ferozmente na neve enquanto o inverno retorna. Eris desvia dos ataques de Ghislaine e Ghislaine elogia sua velocidade e habilidade, prometendo que se ela continuar assim, ela avançará para os níveis avançados. Rudeus ensina magia e aritmética para Eris e Ghislaine, e elas aprendem rápido. O tempo passa, mas a mãe de Eris continua a menosprezar Rudeus, deixando-o se perguntando o porquê. Rudeus é excelente em esculpir figuras, e admirado que fez de Roxy quando há uma batida na porta. Ele a abre para encontrar uma mulher mais velha chamada Edna Raver, que veio discutir as aulas de Eris. Rudeus fica emocionado ao conhecer Edna Raver. Ela o informa que o 10º aniversário de Eris está chegando, e Lord Saurus quer dar uma festa para ela. Ela explica que os nobres estarão presentes e que Eris precisa se apresentar bem em termos de cortesia e dança. O destaque do baile será uma dança liderada por Eris, então ela precisará de tempo para dominar seus modos. Edna pede a Rudeus que ceda algumas de suas horas de ensino durante a semana para que ela possa treinar Eris em cortesia e dança. Rudeus concorda alegremente, animado com a perspectiva de uma pausa de seus gritos e socos. Encantado com o tempo livre, Rudeus decide explorar a biblioteca. Paul o leva para conhecer as bibliotecas da mansão, explicando as diferentes seções. Com muitos livros em línguas estrangeiras disponíveis, Rudeus decide aprender um novo idioma em seu tempo livre. Como há muitas pessoas fera na mansão, ele decide estudar o idioma delas para interagir melhor com elas. Ele também opta por aprender a língua dos demônios, caso precise dela algum dia. No entanto, estudar a língua dos demônios se mostra difícil, e Rudeus se vê lutando. Ele escreve para Roxy, compartilhando sobre seus novos estudos e as línguas que está aprendendo. Quando o inverno se transforma em primavera, Rudeus ainda não melhora na língua dos demônios. Uma tarde, enquanto estava intrigado com um livro na língua dos demônios, ele ouve Eris batendo a porta e saindo correndo como de costume. Edna se aproxima de Rudeus, pedindo sua ajuda para convencer Eris a voltar às aulas, já que ele é o único tutor que não desistiu dela. Rudeus concorda em ajudar e vai procurar Eris, encontrando-a sentada em cima de um grande fardo de feno. Não sabendo como ela subiu lá, ele se senta na base do fardo. Eles conversam sobre as aulas de dança dela e como as pessoas a obrigam a fazer coisas. Rudeus reformula suas responsabilidades de uma forma diferente e se oferece para ajudá-la. Surpreendentemente, suas palavras ressoam, e ele se vê envolvido em frequentar uma aula de dança com Eris. Na aula de dança, Edna emparelha Rudeus com Eris, mas a primeira tentativa é um desastre quando ela o joga do outro lado da sala em frustração. A aula de dança se torna uma tortura para Rudeus. Enquanto isso, ele vende sua escultura de Roxy para um comerciante viajante no mercado. Ao passar mais tempo com Eris na aula de dança, ele continua sem entender a língua dos demônios. Rudeus recebe um pacote de Roxy acompanhado de uma carta. O pacote contém um demônio. Livro didático escrito à mão por Roxy, detalhando as palavras, seus usos e significados com ilustrações. É extremamente útil para Rudeus. Um dia, Eris e Rudeus finalmente conseguem passar por uma aula de dança sem incidentes, recebendo elogios da senhora Edna Raver. A festa de 10 anos de Eris é um grande evento, com nobres de vários lugares reunindo-se no salão de baile da mansão. Todos estão vestidos, incluindo Rudeus, que tem o cabelo penteado para trás e está usando um casaco formal que o faz parecer um verdadeiro nobre. Ele vai direto para a mesa de buffet para provar toda a comida deliciosa disponível. Eris entra no salão de baile com seu pai e avô e todas as conversas param. Ela arrumou o cabelo e está usando um vestido deslumbrante, mas parece bastante desconfortável porque está muito consciente de todos ao seu redor e se preocupa em dizer ou fazer algo que possa envergonhar sua família. Uma vez apresentada, Eris faz uma reverência para a multidão de bem-intencionados, embora pareça um pouco rígida. Rudeus a observa e percebe seu desconforto.
Após as apresentações, Lord Saurus alegremente desafia qualquer um que busque o favor da Casa Borés a tomar a mão de Aerys para a primeira dança. No começo, ninguém se adianta até que um jovem nobre e corajoso pede a Aerys para dançar. Aerys demonstra seu nervosismo desde o início, dançando mais rápido do que o ritmo da música. Vários erros acontecem durante a primeira dança deles, terminando com Aerys no chão. Os convidados começam a sussurrar sobre ela. Rudeus decide intervir e salvar Aerys dos sussurros duros dos nobres. Ele a convida para dançar, e ela aceita. Ela comete alguns erros na primeira metade da dança, principalmente dançando mais rápido que a música. Rudeus pergunta sobre sua dificuldade e ela explica pra ele. Ele percebe que ela sabe todos os passos, mas está tendo dificuldades com o tempo devido aos nervos. Então sugere que ela feche os olhos e pense na dança como uma luta de espadas. A partir daí, a dança flui suavemente e Aerys começa a se divertir, dançando com entusiasmo. A dança termina sem que ninguém caia ou troque socos. Todos aplaudem Aerys e Rudeus. Edna fica sozinha com Rudeus e pergunta como ele conseguiu ajudar tanto Aerys, e ele explica sua abordagem. As moças no baile se reúnem ao redor de Rudeus, elogiando-o e muitas pedindo para dançar com ele. Quando Aerys o vê, ela o arrasta pelo colarinho. Rudeus, Aerys e Ghislaine relaxam no quarto de Rudeus, onde ele presenteia Aerys com uma varinha. Ela não se interessa a princípio até Ghislaine agradecer Rudeus por seu presente. Ele prossegue explicando como a varinha funciona. Ghislaine entrega a Aerys um talismã para proteção contra lobos. Uma das crianças pergunta se funciona, e Ghislaine conta uma história para elas. Aerys usa o talismã e promete valorizá-lo. Uma vez que Ghislaine e Aerys estão dormindo, Rudeus passeia pela mansão. Ele ouve sons de alguém ocupado na torre e decide conferir. Ele entra e encontra Lord Saurus e uma empregada fera, que rapidamente foge quando Lord Saurus chama por Rudeus. Rudeus se aproxima dele e os dois olham para fora da torre. Há um objeto estranho no céu que parece ameaçador. Rudeus pergunta ao Lord Saurus o que ele acha disso, e ele responde que gostaria de pensar nisso como um bom presságio. Rudeus está fazendo um grande progresso com seus estudos de idioma, e se sente orgulhoso de si mesmo. Ele gosta de aprender novos idiomas. Aerys alcançou um nível avançado em esgrima e está adorando. Um dia, Rudeus vê Aerys e uma empregada besta escondendo algo na cozinha, despertando sua curiosidade. Ele decide segui-los e vê as criadas bestiais junto com Ghislaine e Aerys na cozinha. Aerys menciona que o plano deles certamente fará Rudeus chorar. Rudeus logo descobre que eles estão organizando uma festa surpresa de aniversário para ele. Philip explica por que a família Borés precisa mantê-lo em segredo. A dinâmica da família Greyjoy é incomum. Desde que Paul deixou a linha Notos, seu irmão está no comando lá. Se a linha Borés mostrar abertamente Rudeus, isso pode ser visto como um ato de guerra pela linha Notos. É o dia da festa de Rudeus e a mansão está fervendo de tensão. Ghislaine tem a tarefa de manter Rudeus em seu quarto enquanto as preparações estão em andamento. Quando Rudeus tenta sair, Ghislaine o impede. Sabendo sobre a festa, ele testa até onde Ghislaine irá ao mostrar a ela uma estatueta que fez dela e pedir para ver a base de seu rabo para comparação. Ghislaine tira as calças para que ele possa ver seu rabo. E justo então, a empregada besta chega para chamar Rudeus para a festa. Quando ele chega lá, Aerys lhe dá flores, o que o emociona e desencadeia os instintos protetores de Lord Saurus, levando-o a declarar guerra à linha Notos. Eles têm que arrastá-lo para longe da festa para impedi-lo. A mãe de Aerys começa a gostar de Rudeus e sugere um casamento entre ele e Aerys. Aerys protesta e acaba em uma discussão com sua mãe no meio da festa. Aerys presenteia Rudeus com um cajado mágico chamado Aqua Hartia, que ele gosta. A festa acaba por ser um sucesso e todos se divertem muito. Quando Rudeus se encontra com Philip, ele o encontra bêbado. Philip lhe diz que Aerys tem dois irmãos que estão com o irmão de Philip na capital. Ele também explica que Hilda inicialmente não gostava de Rudeus porque parecia injusto para ela que não pudesse criar seus próprios filhos enquanto o filho de outra pessoa tinha livre-arbítrio em sua casa. Philip aceita o pedido de casamento de Hilda para que possam dar um golpe e ganhar poder. Rudeus recusa e vai para a cama, apenas para encontrar Aerys esperando por ele em uma camisola. Ele suspeita que isso seja obra de Philip. Quando ele tenta tocá-la, ela reage violentamente e sai furiosa. Ela retorna, e Rudeus pede desculpas por suas ações. Ela diz a ele que eles podem fazer o que quiserem se puderem esperar 5 anos. Rudeus fica empolgado, mas de repente se lembra de Sylphie. De volta à sua vila, Paul está lidando com monstros, fazendo com que ele perca a festa de aniversário de Rudeus. Sylphie visita a casa de Paul e passa tempo com as mulheres lá. Zenith e Lilia discutem como a Sylphie mudou desde que Rudeus partiu. Roxy vê nuvens de tempestade se formando sobre a região de Asura e se preocupa com o que isso significa para Rudeus e sua família. À distância, mana está se acumulando, e criaturas de vários reinos enviam emissários para investigar. Um governante menciona que a nuvem se parece com a nuvem de invocação do demônio, Laplace. Ele ordena que seus servos encontrem e matem quem lançou o feitiço. Rudeus leva Ghislaine e Aerys para mostrar a eles o feitiço Cumulonimbus. Ele tenta lançar e as nuvens mudam. Ghislaine informa que o mana está concentrado. Um homem chamado Elmon Feio Radiante tenta atacá-los, acreditando que Rudeus causou a perturbação. Ele afirma ter vindo a mando do Lorde Pieródios para matar Rudeus. Rudeus esclarece que o acúmulo de mana não tem nada a ver com ele. Quando Elmon Feio sai, uma luz brilhante envolve Rudeus, Aerys e Ghislaine.
Rudeus se encontra no corpo de sua vida passada, preso em algum limbo. Uma voz etérea começa a falar com ele, e ele exige saber quem é. A voz se revela como um homem, explicando que ele escolheu intervir porque a vida de Rudeus tem sido fascinante. Ele tranquiliza Rudeus dizendo que está do seu lado, mas Rudeus fica com raiva e se recusa a ouvir. O homem esclarece suas intenções, contando a Rudeus que seu corpo agora está no reino dos demônios e instrui-o a contar com e ajudar o homem que está com ele. Rudeus acorda ao lado de uma fogueira crepitante com Eris dormindo ao seu lado. Ele avalia sua situação e reconhece o homem à sua frente como um demônio Superd. Tentando se defender, Rudeus tenta lançar magia contra ele e então fala na língua dos demônios, mas o homem não entende sua pergunta. O demônio explica que viu Rudeus e Eris caírem do céu e fazerem uma fogueira para se aquecerem. Rudeus pergunta se o demônio viu Ghislaine, mas ele não viu. O demônio então pergunta a Rudeus se ele tem medo, ao que Rudeus responde que seria rude temê-lo depois que ele o salvou. O demônio acha Rudeus estranho, e Eris se mexe. Rudeus se apresenta e o demônio responde com seu nome, Huigard Superdia. Quando Rudeus se aproxima da fogueira, ele pergunta onde eles estão e Huigard lhe diz a localização exata, o nordeste do continente demoníaco na região de Bagoia. Rudeus reflete sobre o quão longe eles estão de casa. Huigard pergunta como eles acabaram no reino dos demônios e Rudeus explica que foram engolidos por uma luz brilhante de poder mágico. Huigard promete protegê-los e jura levá-los de volta para casa. Eris acorda, grita e chora ao ver Huigard, depois se esconde debaixo do cobertor com medo. No entanto, ver Rudeus calmo com Huigard lhe dá coragem suficiente para sair. Eris se apresenta e Huigard faz o mesmo. Rudeus ajuda a aliviar a tensão entre Eris e Huigard e os três partem em sua jornada. Huigard cuida deles e compartilha o que seu terceiro olho pode fazer. Suas viagens os levam a uma aldeia Magurd, e Huigard tenta levá-los para dentro. O chefe vem ver os viajantes, e Rudeus se apresenta na língua deles. O ancião cumprimenta Rudeus e pergunta sobre o pingente que ele está usando. Rudeus menciona Roxy, percebendo que é a aldeia dela. Eris fica encantada com a vila e seu estilo de vida, enquanto Rudeus aprende mais sobre Roxy. Durante o tempo lá, Rudeus reflete sobre o desastre de Mana e suas possíveis causas. Eles continuam viajando, com Huigard planejando escoltá-los por todo o caminho. Rudeus descobre que Huigard não pode entrar em cidades, mas não tem certeza do porquê. Ele também descobre que Huigard uma vez salvou uma criança Maguridian e é dedicado a proteger crianças. O principal objetivo de Huigard é restaurar a honra de sua tribo. Quando Rudeus pergunta sobre a guerra, isso desperta fortes emoções em Huigard. Rudeus o incentiva a compartilhar sua história. Huigard descreve como, antes da batalha final da guerra, Laplace deu aos guerreiros Superd novas lanças, que os corromperam, transformando-os em bestas sedentas de sangue que mataram todos à vista, tanto inimigos quanto amigos. Ele observa que poucos Superd restaram e discute o impacto da guerra na reputação deles. Rudeus simpatiza com os Superd e promete ajudar Huigard a restaurar sua honra. Eles recebem suas bênçãos, e os Magurdianos presenteiam Rudeus com uma espada. Eris faz uma reverência e agradece, e o trio continua sua jornada. Eris mata violentamente monstros com sua nova espada e come alimentos silvestres como se tivesse nascido para ser uma aventureira. Rudeus, por outro lado, não está indo tão bem, pois a comida muitas vezes não combina com seu gosto. O trio segue em direção à cidade de Hikarisu. Enquanto estão na fila para entrar, eles veem demônios que se assemelham a animais. E Huigard compartilha insights sobre as várias tribos de demônios. Os guardas perguntam sobre um demônio chamado Dead End, levando Rudeus a perguntar a Huigard quem é Dead End. Huigard diz que é ele, e se oferece para pular os penhascos para ganhar entrada por si mesmo. Assim, Eris e Rudeus não são negados acesso por causa dele. Rudeus, no entanto, tem uma ideia melhor. Ele camufla Huigard, permitindo que passem pelos portões da cidade sem problemas. Eles planejam se juntar à guilda dos aventureiros da cidade para ganhar dinheiro para sua jornada. Eles fazem uma entrada dramática na guilda dos aventureiros e apresentam Huigard como Dead End, provocando zombarias e risadas dos aventureiros. Impassíveis, eles registram seu grupo sob o nome Dead End. Eles aprendem que são aventureiros de classe D e devem elevar seu rank completando trabalhos. Eles podem aceitar trabalhos na sua própria classe e na classe diretamente acima dela. Verificando o quadro de empregos, eles descobrem que a maioria dos trabalhos de classe D gira em torno de encontrar animais de estimação perdidos. Um trabalho menciona um gatinho perdido, mas eles se sentem desanimados com o pedido e o pagamento. Rudeus pensa no que fazer a seguir. Ao saírem, um demônio da estrada bloqueia Huigard, colocando seus pés palmados na frente dele. Huigard o encara, e ambos os demônios chegam a um acordo silencioso. O trio continua seu caminho sem muitos problemas e procura um lugar para ficar. Uma vez lá, Huigard e Eris se sentam enquanto Rudeus vai pagar. Alguns demônios tentam falar com Eris em seu idioma. Confusa, ela reage violentamente, jogando-os pela sala e rasgando seu manto no processo. Rudeus pede desculpas por Eris, e os demônios se apresentam como os Tokurabi Toughs. Eles fazem uma pose de equipe e oferecem aliar-se ao trio. Rudeus agradece, mas recusa a oferta. Eris fica chateada com sua capa rasgada e Rudeus oferece consertá-la no dia seguinte, o que a anima enquanto Rudeus pensa em como eles podem ganhar dinheiro. O Deus Homem convoca Rudeus novamente para uma conversa. Rudeus continua desconfiado, mas o homem lhe dá mais conselhos e o incentiva a aceitar o trabalho de encontrar o gatinho perdido, garantindo que terá menos preocupações depois. Rudeus acorda e considera o conselho.
Ele encontra Aerys acordada e ela compartilha suas preocupações sobre retornar ao mundo deles. Ele a tranquiliza e senta-se ao lado dela. Eles partem para encontrar o gatinho perdido com Ruigard, liderando o caminho até uma caverna que eles exploram. O gatinho acaba por ser bastante grande, e eles encontram os demônios responsáveis pela caverna, levando a um ataque. Rudeus tenta interrogá-los enquanto Ruigard mata o líder deles por ferir Rudeus. Horrorizado, Rudeus diz a Ruigard para parar com a matança. Aerys grita com Ruigard e Rudeus implora a ele que por favor pare para que ele e Aerys não tenham medo dele. Um dos demônios pergunta se Ruigard é um verdadeiro Súperd, ao que Rudeus responde sim. O demônio então confessa que eles têm sequestrado os animais de estimação e fingido encontrá-los pela recompensa. Rudeus propõe que os demônios se juntem a eles para que ele possa poupar suas vidas. Ruigard fica chateado e Rudeus explica seu raciocínio. Com raiva, Ruigard explode, mas Aerys grita com ele mais uma vez, obrigando-o a ceder. As palavras dela quase fazem Ruigard chorar. Os demônios seguem a sugestão de Rudeus, e ele lhes dá instruções enquanto os ameaça ao mesmo tempo. O cavaleiro Nokopara pergunta às duas equipes sobre o que estão discutindo. Como ninguém responde, ele tira suas próprias conclusões e vai embora. Roxy viaja até um acampamento e procura o nome de Rudeus na lista de falecidos. Quando ela não o encontra, solta um suspiro de alívio e agradece por ele e sua família estarem a salvo. Ela ouve pessoas falando sobre Paul e pergunta se o conhecem. Paul enviou uma carta para Rudeus dizendo que Zenith, Lilia e Aisha estão desaparecidos e o instiga a encontrar seu caminho de volta para casa. Ele compartilha sua localização e dá instruções, pedindo que qualquer pessoa que conheça sua família o ajude a encontrá-los. Ele fornece seu endereço exato para a correspondência. A Festa Dead aceita um trabalho para investigar um monstro misterioso em uma floresta petrificada. Aerys pergunta sobre o monstro e está ansioso para conhecê-lo. Eles descobrem que outras equipes de guildas já estão competindo pelo trabalho. Eles decidem competir com os outros times, mas Ruigard está preocupado com a segurança deles e não quer que morram. Rudeus aconselha cautela ao segui-los e diz a Ruigard para não se apressar em salvá-los até que seja necessário. Logo, a outra equipe é cercada por monstros e Rudeus faz Ruigard esperar até o último momento para salvá-los, colocando a reputação da equipe Dead End em primeiro lugar. Um dos membros da equipe é atacado pelos monstros e Ruigard corre para salvá-los. Aerys é feroz com sua lâmina, e os monstros são derrubados rapidamente. Infelizmente, o membro da equipe morre, e Ruigard fica furioso com Rudeus por fazê-lo esperar. Ele arrasta Rudeus para um canto para gritar com ele. Rudeus pede desculpas, mas um membro da equipe aponta que é culpa deles que o amigo está morto. Ruigard insiste que crianças não podem ser culpadas, e ela fica com raiva e desconta nele. Ela demonstra sua gratidão, mas admite sua parte na morte do amigo. Ruigard pede desculpas por tratá-la como criança e reconhece que ela é uma guerreira capaz, o que a leva às lágrimas. Os dois membros restantes da equipe agradecem ao trio Dead End pelo apoio. O trio corre em direção ao som de uma cobra. Acontece que é uma naja de capuz vermelho com um aventureiro na boca. Aerys quer que façam algo. Eles atacam a cobra e Ruigard faz um corte em seu lado. A espada de Aerys não tem efeito e os ataques mágicos de Rudeus também não funcionam. No final, Ruigard segura a cobra para Aerys e ela a corta ao meio. Rudeus lança um feitiço nela e a cobra morre. Aerys celebra a vitória deles, mas infelizmente o outro aventureiro está morto. Ao entrarem na cidade, Nokopara os aguarda. Ele descobre o plano deles com outro grupo e ameaça denunciá-los à guilda, exigindo dinheiro. Rudeus pensa rapidamente. Ele tranquiliza Aerys e usa sua magia para lavar a tintura do cabelo de Ruigard. Nokopara vê isso, grita de medo e a multidão se dispersa. Ruigard agarra Nokopara e o ameaça, o que resolve a situação. Nokopara desmaia de medo. As autoridades chegam para prender Ruigard, que pula dos penhascos e desaparece, deixando Rudeus e Aerys sozinhos. Eles deixam a cidade para encontrar Ruigard. Quando o alcançam, ele se desculpa com eles e Rudeus também se desculpa com Ruigard. Ruigard diz a Rudeus que o entende e enfatiza que não há vergonha em estar desesperado para proteger algo. Ele chama Rudeus de um bom guerreiro e Rudeus pergunta a Ruigard o que esse termo significa para ele. Ruigard explica que os guerreiros lutam para defender os fracos. Ele promete ficar com Rudeus e Aerys, aconselhando Rudeus a esquecer a reputação e se concentrar no que precisa de proteção. Rudeus promete ajudá-lo a restaurar a reputação dos Súperds, não importa o que aconteça. Eles compartilham uma risada e um aperto de mão. Aerys percebe que eles estão apertando as mãos, e reclama que estão a deixando de fora. Ela promete cuidar dos dois homens e todos riem. Rudeus raspa a cabeça e Aerys elogia seu novo visual. Ele dá a ela uma tira de couro para esconder seu terceiro olho. Rudeus admite suas falhas para o trio e promete se comunicar melhor com eles no futuro. Eles têm uma reunião de estratégia. O trio Dead End chega ao oceano. Aerys maravilha-se com ele e fica na costa, ansiosa para pular e tirar sua armadura para fazê-lo. Rudeus fica de olho arregalado enquanto a observa remover item após item. Ruigard a avisa para não entrar na água porque está cheia de monstros e não é segura. Tanto Rudeus quanto Aerys gemem por não poderem nadar. Roxy viaja com pessoas que conhece e que sabem quem é Paul. Todos fizeram parte do mesmo grupo de aventureiros em sua juventude. Após uma viagem marítima, um homem no cais está enjoado e cambaleando. O trio Dead End é reconhecido no cais e eles ficam sabendo de seus apelidos, o que lisonjeia Rudeus até ele ouvir o dele. Eles descobriram que a passagem de Ruigard em um navio custará 200 moedas de minério verde, então eles decidem pensar sobre isso.
Ruigard pede desculpas a Rudeus por causar um contratempo em seus planos. Eles levam alguns dias para encontrar uma solução. Rudeus está confuso e vai dormir, onde o homem o convoca novamente. Ele dá uma lição em Rudeus e diz para ele comprar comida de um vendedor de rua e dar uma volta pelo beco. Rudeus fica irritado e pergunta por quê, mas o homem não dá uma resposta satisfatória. Rudeus acorda. Aris e Ruigard treinam juntos. Ruigard se distrai quando vê Roxy, permitindo que Aris acerte um golpe nele. Ela fica empolgada e grita de alegria. Rudeus segue o conselho do homem e encontra um mago urdiano. Ele também encontra alguém pedindo comida à beira da estrada e oferece um pouco. Depois de comer, a pessoa se transforma em sua forma final. E agradece a Rudeus pela comida. Ela pergunta seu nome e se apresenta como Kishirika Kishirisu, a grande imperatriz do mundo demoníaco. Rudeus não fica impressionado, mas entra na brincadeira, o que a encanta. Ela usa seus olhos para ler sua alma e vê que ele tem uma alma reencarnada. Ela decide conceder a ele um desejo porque sua generosidade salvou a vida dela. Quando ele deseja uma riqueza fabulosa, ela diz que está fora de questão porque ela está falida. Quando ele deseja metade do mundo, ela diz que não pode fazer isso também. Ele pede que ela o pague com o corpo dela, mas ela também rejeita isso. Ele pergunta o que ela pode lhe oferecer, ela sugere que ele escolha um olho demoníaco. Ele pergunta quanto vale, e ela diz que não vale dinheiro nenhum, perguntando qual ele quer ter. Ela lhe dá o olho da antevisão e se oferece para ajudá-lo se ele precisar. Ele tenta se ajustar ao olho e esbarra em um homem, empurrando-o para fora do caminho pouco antes de um jarro cair de cima. Ele conta a Ruigard que conheceu o grande imperador, que responde que não fazia ideia de que ela havia voltado. Ruigard lhe conta mais sobre o imperador. Eris, querendo um olho de demônio, decide ver se o imperador lhe dará um. Rudeus leva uma semana para se ajustar ao olho da previsão, e isso o ajuda a melhorar no treino com Eris. Ela o parabeniza e tenta derrubá-lo, mas ele a pega em um mata-leão. Ruigard elogia Rudeus pelo seu desempenho. Animado, Rudeus acha que pode vencer Ruigard, mas ele não tem chance. Ele tenta confortar Eris, que está com ciúmes de suas habilidades, e embora ele peça desculpas, ela diz que não é necessário. Rudeus reflete sobre sua situação. Ruigard pega Rudeus saindo escondido na tentativa de vender seu cajado e o impede. Eles discutem a venda de itens valiosos, e Rudeus sempre tenta assumir a responsabilidade pelo trio Dead End. Eles exploram suas opções, com Ruigard aconselhando-o a nunca desistir de sua arma e a considerar os pensamentos de Eris. Ruigard sugere que Rudeus considere procurar passagem com contrabandistas. A pessoa que Rudeus ajudou vem procurá-lo e tropeça em sua conversa com Ruigard, se apresentando como Galus Cleaner. Roxy, Taluhan e Elinalise entram em uma taverna. Elinalise comenta sobre a qualidade dos homens e deixa o grupo para flertar com uma grande multidão. Roxy se pergunta o que Elinalise faria se ela não o fizesse. Ela tenta imitar a postura de Elinalise para ver se funciona para ela. Taluhan vai embora, e Roxy se vê sozinha. Demônios se aproximam dela, perguntando se ela quer se juntar à festa deles. Ela os rejeita, afirmando seu status como uma maga da água classe rei. Eles a reconhecem, e Elinalise a provoca sobre isso. Roxy pergunta a Taluhan e Elinalise como Paul e Zenith eram como membros dos Presas do Lobo Negro. Todos concordam que Paul não vale nada e decidem não pensar mais nele. Roxy está curiosa sobre por que eles chamam Paul de lixo. Roxy fala sobre Ruigard e a festa sem saída. Taluhan explica a dinâmica da festa, e Roxy pensa sobre isso. Eles conversam sobre a missão de encontrar os sobreviventes do deslocamento de Fitua e como planejam fazê-lo. Eles consideram as chances dos Greyhats ainda estarem vivos, e Taluhan e Elinalise se oferecem para reunir informações no dia seguinte de suas várias fontes. Roxy caminha pela praia, pensando em Rudeus. Ela esbarra em Eris e Ruigard treinando, e vê seu pingente no pescoço de Ruigard. Quando Ruigard a percebe, ela foge com medo, sabendo que ele é um super demônio. Quando retorna ao alojamento, ela ouve Elinalise gemendo de prazer. Ela está chocada com a ousadia de Elinalise em seus momentos amorosos, e até convida Roxy para se juntar a eles. Chateada, Roxy joga Elinalise e seus amantes pela janela, danificando a pousada no processo. Ela tem que pagar pelos danos, resmungando sobre isso enquanto o grupo parte. Elinalise pergunta que tipo de homem ela gosta, e Roxy compartilha seu homem ideal, sendo provocada por Elinalise. Galus, o homem que Rudeus salvou de um pote de água caindo, acaba sendo um contrabandista. Ele concorda em contrabandear Ruigard para o Porto de Zante se o trio Beco Sem Saída ajudá-lo a liberar algumas mercadorias roubadas quando chegarem. Eles aceitam o acordo. Rudeus imagina uma fantasia extensa sobre ele, e Eris se apaixonando no barco, naufragando e terminando em uma ilha deserta onde viverão felizes para sempre. Seu devaneio não se torna realidade, pois Eris sofre de enjoo durante toda a viagem, exigindo que ele a cure após cada episódio de vômito. Eles chegam à costa em segurança, e Rudeus acomoda Eris antes de seguir para Ruigard. Ele pega Ruigard no esconderijo de Galus, onde ele vê todo tipo de pessoas e coisas. Ruigard diz a Rudeus que Galus sequestrou crianças e que os guardas mataram uma delas por chorar. Eles elaboram um plano para resgatar as crianças. Rudeus pensa em uma abordagem não violenta, mas Ruigard insiste em lidar com os guardas sozinho. Ruigard revela sua supernatureza e Rudeus resgata as crianças, curando suas feridas. São pessoas fera e Ruigard os ajuda. Ele pede desculpas ao menino fera morto por não conseguir salvá-lo, enquanto Rudeus fala com as crianças em seu idioma.
As crianças fazem Rudeus voltar para um cachorro capturado. Há um feitiço de barreira em volta do cachorro que Rudeus quebra. O cachorro mostra sua apreciação derrubando-o e lambendo-o. Rudeus fica emocionado com o cachorro e brinca com ele. Uma pessoa besta o confronta por brincar com a besta sagrada, acusando-o de comportamento impróprio. Ele incapacita Rudeus, acreditando que ele é um dos contrabandistas. Os Homens-Fera vieram resgatar as crianças, mas as encontraram desaparecidas. Eles correm para a aldeia dos Homens-Fera para punir Rudeus pelo suposto crime de sequestrar e vender as crianças, sem lhe dar a chance de explicar. Rudeus grava um comercial para uma cela na Vila das Bestas onde ele está preso. Ele destaca todas as suas características encantadoras, como sua ótima localização no meio da vila, a natureza próxima, o ar fresco que ele está respirando, as instalações sanitárias e, a melhor parte, é grátis, já que é uma cela de prisão. Ele está pendurado nu em uma cela no meio da floresta. Uma garota passa, joga água nele e lança insultos em sua direção. A aldeia da besta parece pacífica e pitoresca. Rudeus está esperando Rugard e Eris para resgatá-lo e para que os habitantes da aldeia ouçam seu lado da história. Ele se pergunta se Rugard e Eris estão bem enquanto espera. Então, os Homens-Fera jogam outro cara na prisão e Rudeus tenta recebê-lo usando sua autoridade e tentando intimidá-lo. Funciona, e Rudeus pergunta por que ele foi parar na prisão. O cara diz que foi pego trapaceando. Rudeus pergunta no que ele estava trapaceando e o cara explica que foi pego trapaceando nos dados. Ele se apresenta como Giz e Rudeus se apresenta de volta. Rudeus pergunta se Giz viu Eris e Rugard. Giz diz que não os viu e sente por Rudeus por ter sido deixado por seus amigos. Giz e Rudeus conversam noite adentro, se conhecendo. Rudeus menciona que adoraria simplesmente incendiar o lugar e fugir. Eles entram em um debate e então percebem que a floresta está pegando fogo. Quando percebem, Giz pergunta a Rudeus se ele começou o incêndio. Rudeus diz que não. Há um incêndio florestal e Rudeus salva o rapaz. Descobre-se que o incêndio florestal foi iniciado por contrabandistas. A aldeia está sob ataque, e os aldeões estão fugindo. Os atacantes estão sequestrando crianças bestas, e Rudeus decide salvar a aldeia. Giz segue seu exemplo e Rudeus lança um feitiço para invocar chuva e apagar os incêndios, esperando que ninguém se machuque. Isso o torna um alvo para os atacantes. O cara que o trancou agradece a Rudeus por ajudar a apagar o fogo e pede sua ajuda para trazer as crianças de volta. Rudeus concorda em ajudar. Juntos eles resgatam as crianças e encontram Galos. Galos revela seu plano maligno de sequestrar crianças bestas e vendê-las por um enorme lucro para nobres em Fitoa. Rudeus suspeita que a família Bores Greyha está fazendo negócios com Galos, mas decide ficar em silêncio sobre isso. Galos e o Homem-Besta entram em uma briga e Galos vence. Rudeus e Giz descobrem que Galos é um lutador de classe santa no estilo Deus do Norte. Galos está segurando uma criança besta aflita. O Homem-Besta provoca Galos, que mantém a calma. Rudeus reflete sobre a situação. Os gritos da criança afetam Rudeus, mas antes que ele possa agir, a besta sagrada aparece para lutar contra Galos por ter a audácia de roubar suas preciosas crianças. Rudeus usa o olho de previsão para ganhar vantagem sobre Galos na luta. A batalha começa e Rudeus acaba sendo esfaqueado na coxa por uma faca lançada por Galos. A besta sagrada não para seus ataques. Há uma explosão. Galos é derrotado e Rudeus desmaia devido à perda de sangue. Ele acorda e encontra Eris e Rugard na aldeia das bestas. Os homens bestia pedem seu perdão e expressam sua gratidão. Ele pergunta a Eris o que aconteceu com eles durante a semana em que foi aprisionado. Eles o colocam a par de todos os eventos que aconteceram e como eventualmente o encontraram. Em Fitoa, Boros é condenado à morte por negligenciar seu dever. Os nobres acham que o desastre de Mana é de alguma forma culpa dele e o culpam. A região de Fitoa é dada a outro senhor que sorri diante da cena. Ele é julgado e considerado culpado. Parece resignado ao seu destino ao se ajoelhar para aceitar seu castigo e deseja a Eris tudo de bom antes de ser decapitado. Na Vila das Feras de Dolja, Eris gosta de brincar com as meninas feras enquanto Rudeus é pego se escondendo e observando-as pelo animal sagrado e é ameaçado pelo filho do ancião da vila. 1. Eris ensina as garotas besta a lutar. Rudeus tenta ensinar a besta sagrada a contar e Eris tenta ensinar a língua humana às garotas besta. Rudeus fica impressionado com isso e se sente orgulhoso. O pai de Tona percebe o anel no dedo de Eris, e ela lhe diz que Ghislaine o deu a ela. Rudeus descreve Ghislaine, mas há um silêncio pesado em seguida. O pai de Tona fica chocado ao saber que ela está viva. Explica o passado de Ghislaine e a chama de vergonha para a tribo Dolja. O pai de Tona a afasta, e Eris sai correndo para confrontá-lo. Ela conta tudo o que Ghislaine lhe ensinou e fez por ela, insistindo que Ghislaine é sua pessoa favorita. Ele se recusa a aceitar que alguém admire Ghislaine, e Rudeus diz a Eris para deixar o assunto de lado. O pai de Tona está surpreso que Ghislaine se tornou alguém digno de respeito. Tona pergunta sobre sua tia Ghislaine. Eris explica, e Tona compartilha o que gosta em si mesma. Eris a aconselha, dizendo que há muitas maneiras de ser forte. Tona pede a Eris para ensiná-la a lutar com a espada. Eris concorda e quer começar imediatamente. Rudeus e a besta sagrada observam. Giris reflete sobre Tona e pergunta novamente sobre Ghislaine. Ele fica surpreso ao saber que Ghislaine é uma rainha da espada, e ri quando Rudeus menciona que a ensinou magia básica por anos. Ele acrescenta que Ghislaine também aprendeu leitura, escrita e aritmética, e é habilidosa nisso. Eris e Tona treinam todos os dias, e Tona melhora ao longo dos meses. Eris aguarda o final da estação chuvosa, ansiosa para seguir em frente.
mas Tona implora para ela ficar para sempre, explicando que sua família está esperando por ela. Tona se sente triste. Rudeus faz uma estatueta que a besta sagrada aprecia. A mulher guardiã da besta diz a eles que uma besta sagrada aparece quando o mundo está em perigo, e que quando amadurece, ela acompanhará um herói. Ela confunde a atitude brincalhona de Rudeus em relação à besta como outra coisa, e ele a corrige. Ele então é chamado para resolver uma briga entre Tona e Eris. Gires intervém para separá-los, e o amigo deles explica que é culpa da Tona por começar a briga. Tercena encoraja a Tona a se desculpar com Eris, e Gires diz a ela que Eris e Rudeus estão partindo no dia seguinte. Ela finge que não a incomoda. Gires lhe conta a história sobre a infância de Ghislaine, observando que ela era indisciplinada e expressando alívio quando foi levada por um espadachim errante, embora agora ele lamente essa escolha. Ele pergunta se a Tona quer que a Eris vá embora sem se despedir. Rudeus fala com a Eris sobre a Tona. Ele ouve Tercena e Tona lá fora, e sai com a besta sagrada para dar às três uma chance de conversar. No começo, Eris é dura com elas, mas eventualmente aceita suas desculpas. Tona dá a Eris bonecas de Rudeus e dela mesma. No dia seguinte, eles fazem as malas para partir, e o ancião Doldya agradece por sua ajuda. As meninas se despedem em lágrimas, e Gires pede para Eris treinar com ele. Ela está empolgada com a ideia. Eles lutam e parecem estar bem equilibrados. Gires diz a eles que são sempre bem-vindos em Doldya. Eris chora ao se despedirem. Gize junta-se ao grupo e Eris diz a ele o destino. Eles discutem o caminho em questão, a rodovia da espada sagrada. Gize compartilha uma lenda, e Eris expressa seu desejo de alcançar feitos semelhantes. Gize fala sobre um monumento às 7 grandes potências e Rugar acrescenta a discussão, explicando seu treinamento para derrotar essas potências. Eris decide que quer seu nome no monumento, mas Gize observa que não tem certeza se as 4 maiores potências ainda estão vivas, o que a decepciona. A jornada do quarteto continua, levando-os por paisagens deslumbrantes até chegarem a Milisha. Gize os deixa fora da cidade santa de Milis. Ao se despedir, Eris pede que ele lhe ensine a cozinhar da próxima vez. Ele pergunta por que ela quer aprender e ela hesita. Gize pede para manterem a Guilda dos Aventureiros ocupada na cidade. O time Dead End tem outra reunião para avaliar seu progresso. Rudeus acredita que eles devem ficar um pouco mais e aceitar trabalhos na guilda para ganhar dinheiro. Ele tem uma ideia para melhorar a reputação dos Súpedes dando estatuetas às pessoas que eles resgatam. Rudeus pede o próximo dia de folga para criar as estatuetas e escrever uma carta para sua família. Eris, tendo algum tempo livre, quer caçar goblins. Ele pede a Rugiette para se juntar a ela, mas ela insiste que pode lidar com isso sozinha. Eles concordam em se encontrar novamente no dia seguinte. Enquanto Rudeus luta para escrever sua carta, ele testemunha alguém sendo sequestrado. Seu primeiro instinto é ficar fora disso para evitar problemas, mas ele decide intervir. Ele segue os sequestradores até uma casa abandonada, onde eles alimentam a criança. Rudeus se revela, usando calcinhas no rosto para esconder sua identidade, e confronta os sequestradores. Um capitão bandido entra e tenta lutar com Rudeus. Ele arranca o disfarce de Rudeus, e Rudeus descobre que o capitão é seu pai, Paul. Paul parece desleixado e embriagado. Rudeus pergunta a Paul o que ele está fazendo lá. Paul pergunta se Rudeus recebeu sua mensagem. Rudeus responde que não, e Paul quer saber o que Rudeus tem feito durante todo este tempo. Rudeus explica que ele apenas tem sobrevivido, o que leva Paul a interrompê-lo rudemente, afirmando que Rudeus desperdiçou um ano. Paul repreende Rudeus por não tentar descobrir se mais alguém foi teleportado para o continente demoníaco. Rudeus fica sem palavras, admitindo que não tinha pensado nisso. Paul critica ele por ajudar Ruidierd enquanto ignora outras vítimas, criticando-o duramente. Isso irrita Rudeus, e ele responde. Paul faz insinuações inapropriadas, o que apenas alimenta a raiva de Rudeus. Rudeus confronta Paul sobre sua nova namorada, levando Paul a socá-lo no rosto. Paul então pergunta a Rudeus se ele passou por Zantport. Rudeus, confuso, diz que não sabe o que Paul quer dizer. Paul tenta atacá-lo novamente, mas Rudeus usa sua previsão para antecipar os movimentos de Paul, derrubando seu pai no chão. Rudeus bate em Paul, com cada golpe alimentado por sua raiva. Ele está prestes a atacar novamente quando Norn o afasta, dizendo para ele parar de intimidar Paul. Rudeus está saindo do esconderijo quando Paul revela que ele não foi o único teletransportado. Todos na vila deles estavam também. Isso faz Rudeus parar no meio do caminho. Paul menciona que deixou recados nas guildas dos aventureiros em Zant e Porto Oeste, perguntando a Rudeus por que ele não os leu. Ele diz a Rudeus que, enquanto ele se divertia, pessoas morreram. Rudeus fica surpreso, se repreendendo por não ter pensado adiante. Ele percebe que se toda a vila foi teletransportada, Sylphie também deve ter sido. Paul novamente o acusa de se preocupar mais com a namorada do que com a mãe, enfatizando que não há vestígios de ninguém. Ele insiste que a equipe de busca e resgate existe para encontrar as pessoas desaparecidas. Rudeus pergunta por que a equipe de resgate está sequestrando pessoas. Paul explica que, como as pessoas foram espalhadas pelo mundo, vendidas como escravas e manipuladas, tiveram que recorrer à libertação forçada. Paul esperava que Rudeus já tivesse percebido isso e começado os esforços de resgate há muito tempo, repreendendo-o por fazer turismo em vez disso. Rudeus se sente derrotado. Ele volta para sua hospedagem, decidindo se juntar a Paul. Eris volta e vê Rudeus abatido. Rudeus compartilha o que aconteceu, e Eris fica indignada. Ruidierd diz para ela confortar Rudeus. Ela tenta, mas luta para encontrar as palavras certas.
Em vez disso, ela o abraça e diz que está lá para ele. Ela pede desculpas por sua falta de habilidade em confortar, e Rudeus a tranquiliza dizendo que ela está indo bem. Paul está na vila, segurando Nora em seus braços, enquanto ela diz que não sabe onde estão Zenith, Aisha ou a casa. Tudo o que Paul vê à sua frente é um deserto plano, e ele se pergunta o que fez a vila desaparecer. Eles tentam ir para casa, e Paul está bebendo no meio do dia quando Gissy aparece e sugere que ele passe pela guilda se quiser ver um rosto conhecido. Os gansos perguntaram o que aconteceu com ele enquanto estava fora, e Paul explica, mas os gansos dizem que ele está esperando demais de Rudeus, que ainda tem apenas 11 anos. Paul acha que Rudeus tem vida fácil, e os gansos o corrigem, explicando como é realmente a vida no continente demoníaco para dar-lhe um contexto para a jornada de Rudeus. Paul pergunta aos gansos por que Rudeus agiria como se fosse uma grande aventura quando na verdade é tão difícil. Os gansos acham que Rudeus provavelmente não queria preocupá-lo. Chateado, Paul ainda considera o que Gissy está dizendo. Gissy insiste para que Paul fique feliz em ver Rudeus, já que ele está seguro, e para pensar em tudo novamente quando estiver sóbrio. Paul senta-se ao lado da cama de Nor, imaginando Rudeus com problemas, o que o incomoda tanto que ele tenta ficar sóbrio. Do outro lado da cidade, Rudeus está tomando café da manhã quando Paul vem vê-lo, e Ares imediatamente o confronta. Rudyard a leva embora, dizendo a Paul para não ser muito duro com Rudeus. Paul começa a conversa perguntando sobre Rudyard. Rudeus pergunta por que Paul veio vê-lo. Paul diz que está lá para pedir desculpas por ontem. Rudeus reconhece que Paul tinha razão em ficar bravo e que ele deveria ser o único a pedir desculpas. Rudeus se sente mal por ter perdido a mensagem de Paul, que o instruía a procurar o continente central do norte. Paul pergunta o que Rudeus planeja fazer a seguir. Rudeus quer levar Ares de volta para casa. Paul explica que não há mais nada lá, apenas pasto, e menciona que a família Boreas pode não estar mais viva. Rudeus insiste que eles irão de qualquer maneira e então procurarão por Zenith, Lilia e Aisha. Ao se levantar, sinalizando o fim da conversa, o barman coloca uma bebida na frente dele. Rudeus agradece e é instruído a olhar nos olhos do pai. Notando Paul fazer uma careta, Rudeus pergunta o porquê. Ele acha que a careta parece familiar, relembrando que fazia isso em sua vida anterior enquanto se isolava. A cena muda para Rudeus lembrando aquele tempo, refletindo sobre seus pensamentos e sentimentos quando seu amigo tentou animá-lo. Rudeus sugere que eles finjam que o dia anterior nunca aconteceu e começam de novo. Ele faz Paul abraçá-lo e diz que sente falta dele. Paul admite que também sente falta de Rudeus e começa a chorar, compartilhando como se sentiu durante o tempo em que estiveram separados. Rudeus também chora, e sua reunião parece completa. Eles colocam a conversa em dia sobre suas vidas e se divertem muito. Ares e Ruigard voltaram, e Rudeus diz a ela que fez as pazes com Paul. Ele explica a Ares porque se reconciliou com Paul, enquanto Paul pede desculpas tanto a Ares quanto a Ruigard. Rudeus cura o hematoma de Ares e eles fazem uma reunião de estratégia. Ele diz a eles que Paul deu a eles dinheiro e uma carta de apresentação para que possam deixar a cidade e continuar sua jornada para o continente central sem preocupações. Ele compartilha notícias de sua terra natal, surpreendendo Ares, especialmente quando menciona que seu pai e avô estão desaparecidos e ninguém ouviu falar de Ghislaine. Ares diz que estava preparada para isso. Rudeus propõe sair no dia seguinte, e Ares concorda. Rudyard pergunta se ele está certo, e Rudeus dá uma resposta satisfatória. Paul e Norn se despedem de Rudeus. Rudyard aconselha a Norn a valorizar seus irmãos, e o trio Dead End continua sua jornada. Gissy aparece, indo para continuar a busca pela família de Paul. Paul convoca uma reunião para a equipe de busca e resgate. O trio Dead End está em um navio indo para o continente central. Ares ainda está enjoada e implora para Rudeus curá-la, mas ele também está enjoado. Ruigard está bem, e Rudeus está feliz que Ruigard não é um clandestino desta vez, graças a Paul ter usado suas influências. Rudeus faz algumas brincadeiras leves com seu pai, e Ruigard o chama de atenção, mas Rudeus diz que essa é apenas a dinâmica pai-filho deles. Eles conversam sobre o reino pelo qual estão passando, observando que é o maior produtor de arroz da região. Eles falam sobre comer arroz, e Rui se gaba de suas habilidades. Ares não está impressionada, e diz a Rudeus que se ele está bem o suficiente para falar sobre comida, está bem o suficiente para lançar feitiços de cura nela. Ele revisa a agenda da viagem novamente, e pensa em todos os membros da família que estão desaparecidos, então se inclina sobre a lateral do barco mais uma vez. Enquanto isso, Roxy está em uma taverna conversando com Nokopara sobre Blaze. Eles são amigos antigos e estão se atualizando sobre como ambos mudaram. Ela concorda com a opinião de Nokopara sobre seu crescimento e compartilha o que mudou na vida dele. Ele conta como foi queimado por Dead End, o que deixa Roxy em pânico. Nokopara a critica por não visitar seus pais. Eles discutem e Nokopara fala sobre sua família para lembrar Roxy que os pais dela ainda querem falar com ela. Ela ignora o incentivo dele, mas decide ir para Migurdia ver seus pais. Ela lista todas as mudanças que aconteceram e menciona que não consegue se comunicar por telepatia, sentindo-se indesejada lá. Ela reflete sobre seus sentimentos em relação à sua aldeia, ouve crianças rindo e as vê jogando um jogo. Ela sorri para eles e anda mais para olhar os desenhos que fez quando criança. Quando uma das crianças se machuca, ela corre para ajudar. Ela lança um feitiço de cura, e as crianças tentam agradecê-la telepaticamente, mas não funciona. Ela foge e se esconde atrás de uma casa, olhando para cima para ver sua própria casa. Ela entra e cumprimenta sua mãe. Eles compartilham histórias que ouviram sobre ela de visitantes. Seus pais pedem para ela ficar um pouco antes de partir. Depois voltam a conversar telepaticamente. Sentindo-se deslocada, ela tenta sair dizendo aos pais que tem um trabalho urgente e precisa ir imediatamente, e que talvez não volte quando eles perguntam quando a verão novamente.
A mãe dela pergunta se ela pode visitar a cada 20 anos, mas Roxy diz que ela vai passar em 50. A mãe dela fica animada com isso e diz que vai esperar por ela. A mãe dela chora e pede desculpas por chorar. Roxy vê sua boneca de infância e se lembra de tempos mais felizes. Ela se lembra de não entender a telepatia e como se sentiu ao perceber que era diferente. Ela admite que fugiu porque achava que sua família seria mais feliz sem ela, mas agora não pensa mais assim. As lágrimas de sua mãe a fazem chorar também, e ela pede desculpas por ter saído sem dizer nada. Sua mãe a abraça e seu pai se junta ao abraço. Roxy pensa que as palavras e a linguagem não são o mais importante para sua família. Ela acorda e encontra seus pais sentados em volta do fogo. Eles trocam cortesias e tomam café da manhã. Seu pai pergunta se ela planeja partir naquele dia, e ela diz que sim. Ela diz a eles que está procurando seus amigos desaparecidos. O pai dela menciona a visita de Rudeus à aldeia. Ela fica chocada ao ouvir sobre Rudeus, Eris e Ruegard e desmaia. Seus pais a mandam embora e sua mãe pede que ela traga Rudeus junto. O pai dela se opõe. E Roxy e sua mãe compartilham uma risada. Roxy não entende como Rudeus poderia estar viajando com um Superd. Ela junta as peças e conclui que eles são o trio Dead End. Chegando ao seu clube, ela explode com ele na Lizzie e seus amantes novamente. Eles decidem partir para a costa norte para encontrar Zenith, Lily e Aisha. O homem chama Rudeus novamente para flutuar e irritá-lo. Eles entram em uma discussão verbal e Rudeus reconhece o papel do homem em ajudá-lo a sobreviver. Ele pede ao homem que o ajude a encontrar sua família, o que leva a outra discussão. Ele também pergunta sobre Sylphie, Ghislaine, Philip e Boros. O homem propõe um acordo a Rudeus, dizendo que se seu conselho ajudar Rudeus a se reunir com sua família, ele gostaria que Rudeus confiasse nele. Rudeus discorda, mas o homem só quer que ele seja menos hostil. Ele promete não ser rude e concorda em confiar no homem. Ele usa o olho demoníaco de Rudeus para ver o futuro e lhe diz exatamente o que acontecerá quando ele chegar ao reino de Sharuni. O homem revela que Rudeus encontrará Aisha sendo mantida lá e a resgatará sem revelar sua identidade. Ele também lhe instrui a enviar uma carta para um contato no Palácio Real de Sharuni, assegurando-lhe que, se ele tiver sucesso, tanto Aisha quanto Lilia serão salvas. Rudeus acorda vomitando novamente, e pensa que o homem está o usando. O trio chega em Sharuni, e Eris fica maravilhada com a capital deles. Rudeus reflete sobre as instruções do homem, parecendo sombrio, o que Eris percebe e pergunta sobre. Ele diz a ela que ouviu que alguns membros da família foram capturados em Sharuni. Ruigat pede mais detalhes e Rudeus explica. Ele pede ajuda para reunir informações sobre sua família. Rudeus escreve uma carta e a envia. Ele vagueia pelo mercado procurando o beco de sua visão. Ele percebe que alguém o está seguindo e procura um lugar seguro. Ele encontra a cena que o homem descreveu. Os homens segurando Aisha o notam e tentam explicar, mas ele começa a fazer perguntas. Aisha corre até ele e pede ajuda. Ele lança um feitiço nos guardas e eles chamam reforços. Os guardas cercam Aisha e Rudeus, tentando forçá-los a se renderem. Ele diz a Aisha para se agarrar a ele com força, então voa com eles para fora dali. Os guardas ficam chocados. Aisha se apresenta e ele se apresenta como o Cavaleiro da Luz da Lua, seguindo as instruções do homem. Ela gosta do nome. Aisha pede a ele para ajudá-la a enviar uma carta para o pai dela. Ela explica que tentou contatar Paul antes, mas as pessoas no castelo não a deixam. Ele pergunta se ela tem alguém em quem possa confiar, como um amigo ou um irmão. Ela diz que tem um irmão, mas não pode contar com ele. Ele pergunta por quê, e ela conta sobre uma caixa que sua mãe adorava que continha calcinhas. Ela está horrorizada que seu irmão estava obcecado com uma peça de roupa íntima feminina antes mesmo de completar 5 anos. Ela conta a ele tudo o que sabe e declara que seu irmão mais velho é um pervertido. Rudeus percebe por que o homem lhe disse para não revelar seu verdadeiro nome a Aisha. Ela pergunta o nome verdadeiro dele e ele responde que é um segredo, mas menciona que a maioria das pessoas o conhece como o mestre dos cães do grupo Dead End. Ela está impressionada e quer ouvir a história. Rudeus muda de assunto e vai salvar Lilia. Ele instrui seu grupo a chamá-lo de mestre dos canis na frente de Aisha. Quando Eris pergunta por quê, ele explica que tem um plano para mostrar a Aisha seu lado bom. Eles planejam invadir o castelo e Ruigard e Eris estão animados para ir, mas Rudeus os impede para esperar a orientação primeiro. Rudeus é acordado por um membro da guarda imperial do príncipe de Sharuni, que se apresenta como Ginger York. Ela foi enviada para levar Rudeus ao palácio sob as ordens de Roxy. Ele se apressa e acorda Eris no caminho. Eris pede uma apresentação formal. Ruigard verifica se ele está bem, e ele responde que está tudo certo. Eris acidentalmente menciona o nome de Rudeus, mas Aisha não ouve. Rudeus fica impressionado com o tamanho do palácio. Ginger compartilha o que Roxy disse sobre ele. Eles entram no palácio por uma porta lateral. Ginger pega o cajado e a bolsa de Rudeus. Ela começa a dizer algo, mas se detém. Ela anuncia Rudeus e uma voz masculina diz para ele entrar. É o príncipe de Sharuni, e ele tem Lilia amarrada aos seus pés. Ele captura Rudeus e o prende com magia de barreira. O príncipe zomba de Rudeus e pergunta onde está Roxy. Ele deixa claro que planeja usar Rudeus como isca para Roxy. Pensando que Rudeus é amante de Roxy, Rudeus o corrige, dizendo que não é amante dela, mas sim seu aprendiz, o que parece irritar ainda mais o príncipe. O príncipe revela seus planos distorcidos para Roxy, que incluem forçá-la a ter seus herdeiros contra a vontade dela e matar Rudeus na frente dela. Rudeus pergunta como o príncipe planeja informar Roxy. O príncipe não tem resposta para isso, mas acredita que ela encontrará o caminho de volta para Chiron de alguma forma.
Ele deixa Rudeus em cativeiro e manda seus guardas caçarem Aisha, ameaçando-os enquanto o faz. Rudeus ouve e então tenta mentalmente refazer seus passos para ver onde ele pode ter errado. O episódio começa com uma olhada no que a família de Rudeus estava fazendo durante a explosão de mana, focando em como Lilia salvou Aisha. Eles acabam no fundo do rio com Lilia nadando para a segurança enquanto segura Aisha. Eles chegam aos portões da capital Shirune. Lilia se aproxima dos portões do castelo para solicitar uma audiência com Roxy, e é ouvida por Pax, que os tranca. Isso explica como Lilia e Aisha acabam servindo Pax no palácio de Shirone. Enquanto isso, Rudeus está em um círculo de barreira protetora, entediado e elogiando sua cela. Ele tenta quebrar a barreira, mas falha e então reza para Rhuiard e Eris por resgate. De repente, a porta se abre e uma figura alta e esguia desce as escadas até Rudeus. Apresentando-se como Zanoba, o terceiro príncipe do reino de Shirone, ele pergunta o nome de Rudeus. Rudeus obedece e pergunta por que Zanoba está em sua cela. Zanoba então o questiona sobre a estatueta demoníaca que ele esculpiu, e Rudeus mente, afirmando que a encontrou durante suas viagens no continente demônio. Zanoba zomba, dizendo que tal obra-prima só poderia ser feita por demônios. Ele pergunta se Rudeus sabe quem é o artista, mas Rudeus nega, dizendo que gostou da estatueta sem saber os detalhes. Em seguida, Zanoba revela a estatueta que esculpiu de Roxy. Ele explica como seu irmão a comprou e como Roxy deixou a corte, fazendo um longo discurso sobre as características da estatueta e sua natureza erótica, incluindo o manto destacável e os 3 braços dela. Ele está muito entusiasmado com a estatueta e a habilidade por trás dela. Rudeus está animado, mas nota que a verruga embaixo do braço da estatueta está ausente. Zanoba explica que a removeu porque estava distraindo da beleza. Rudeus fica chocado e explica a Zanoba por que a verruga é significativa. Zanoba está chateado por ter estragado uma obra de arte inestimável. Rudeus oferece-se para consertá-la, confirmando que ele é de fato o artista. Zanoba se curva e pede para chamá-lo de mestre, querendo selar sua lealdade com um beijo, mas acaba batendo os lábios contra a barreira. Ele reclama da barreira e lamenta não poder alcançar seu mestre. Em outro lugar no palácio, um guarda diz um código secreto e uma porta se abre para ele. Ele conduz Aisha, Rhuiard e Eris escada abaixo, agradecendo a Eris e Rhuiard por sua ajuda em tão pouco tempo. Eris exige saber o paradeiro de Rudeus e o guarda diz a ela. Ele explica para ela e o Rhuiard que precisam da ajuda deles para resgatar suas famílias. Rhuiard pede mais detalhes e o guarda revela que o príncipe Pax tomou suas famílias como reféns para ganhar poder militar. Aisha esclarece suas motivações para Eris. Os guardas informam que estão amarrados e precisam de sua assistência. Eris concorda, mas Rhuiard insiste que ela fique com Aisha, afirmando que proteger a Aisha é crucial. Eris concorda em ficar. Quando o guarda tenta guiá-lo, Rhuiard recusa ajuda, dizendo que já os encontrou. Zanoba procura uma maneira de liberar a barreira. Rudeus pergunta se algum de seus súditos é especialista em barreiras, e o guarda informa que ele não tem subordinados, trocando Ginger por Pax pela figura de Roxy. Rudeus acha que Zanoba é tão burro quanto seu irmão, e comenta que ele ficará preso lá para sempre, sem aprender nada com ele. Zanoba fica com o coração partido e chora por causa disso. Rudeus diz a ele que, se ele encontrar alguém para tirá-lo de lá, ele o aceitará como aprendiz. Zanoba diz que só precisa lidar com Pax, e promete que não vai deixar Rudeus esperando muito. Eris e Aisha veem guardas do palácio correndo com algemas de ferro quente, e Eris pergunta a Aisha o que está acontecendo. Os guardas são chamados para uma emergência, e Aisha explica que há um louco no castelo. O equipamento dos guardas é para contê-lo quando ele perde o controle. Ela menciona que essa pessoa é uma criança abençoada, o que significa que ele tem habilidades únicas, e esta possui uma força física insana. Ele é valorizado pelo reino por seu potencial militar, não importa o que faça. Ela conta que quando ele tinha 3 anos, ele decapitou seu irmãozinho e agora mata qualquer um que o irrita. Eris está impressionada com sua força e quer lutar contra ele. De repente, eles ouvem Pax gritando. Os guardas cercam Zanoba, implorando para que ele solte Pax, mas ele o arrasta para as masmorras e o balança na frente de Rudeus. Ginger entra correndo e exige que Zanoba libere Pax. Todos os guardas e Eris assistem a cena desenrolar. Zanoba diz a Pax que se ele quiser se salvar, precisa deixar Rudeus ir. Pax recusa e Zanoba aperta mais forte. Ginger implora a Zanoba para parar e Pax ameaça a família dela. Eris ri de Pax e diz aos guardas que Rhuiard está resgatando suas famílias. Ginger abaixa sua arma e volta a apoiar Zanoba, que ameaça decapitar Pax. Pax finalmente concorda em deixar Rudeus ir. Zanoba o solta, mas quebra a mão de Pax para garantir. Rudeus é libertado e os guardas têm suas famílias de volta. Rudeus explica da história de fundo. Ele se aproxima de Aisha e acaricia sua cabeça. Zanoba corre até Rudeus e o joga para o alto. Ele cai de costas de forma desajeitada. Aisha pede para Eris contar sobre suas aventuras e ela concorda. Rudeus começa a carregar a carroça. Lilia traz para Rudeus sua caixa de tesouro. Ele vê um pingente estranho dentro e pergunta sobre ele. Lilia diz que é o presente de Sylphie para seu 10º aniversário. Ele se lembra da Sylphie. Lilia o abraça, deseja um feliz aniversário e pede desculpas por ter perdido. Ele aponta que ela está tocando nele.
Ela o chama de grosso, mas está feliz que ele não mudou. Ela diz que está feliz que ele esteja vivo, e ele responde que está feliz que ela e Aisha estejam seguras. Lilia pergunta se Aisha tem sido desrespeitosa com ele, e ele diz que não. Ele a chama de brilhante e elogia Lilia por criá-la bem. Lilia responde que Aisha não conseguiu igualar suas qualidades incríveis, chamando-a de relativamente sem graça. Aisha corre para pedir um favor a ele. Ela quer se juntar a eles em sua jornada. Ela fala sobre estar destinada a servir seu meio-irmão algum dia, e chora que ela não quer. Ela implora para ele salvá-la. Ele fica sem palavras. Ela menciona fazer bebês, e ele a repreende, dizendo que crianças não deveriam falar sobre isso. Ele tira sua corrente do pescoço e a dá para ela guardar, explicando o que significa deixar parte de si com ela. Ele conecta isso aos lembretes do irmão dela. Ela entende e aceita isso. Ele sorri pra ela e ela fica cativada. Eles compartilham uma risada e Lilia fica contente que eles se dão bem. Quando a carroça parte com Lilia e Aisha, elas acenam adeus e Aisha promete que se encontrarão novamente. Ela pede desculpas a Rudeus por chamá-lo de pervertido e espera que ele não esteja bravo. Rudeus está surpreso, e Ares diz que Aisha é esperta e percebeu tudo desde o início. Ele se pergunta como ela descobriu isso. Pax e Zanoba são exilados, e o reino afirma que eles estão estudando no exterior para salvar as aparências. Uma figura jaz na neve, e Rudeus reflete sobre como coisas ruins sempre acontecem do nada. Ele compartilha uma longa história sobre sua vida, desde o passado até o presente, destacando como os eventos se desenrolam de forma repentina. Ele afirma que não importa quem você é, a súbita morte das pessoas é a única verdade inegável. Rudeus, Ares e Ruigurd embarcam em uma jornada difícil. Eles encontram dragões vermelhos, e Ares expressa seu desejo de caçar um algum dia. Ares e Ruigurd treinam juntos, parecendo igualmente habilidosos. Rudeus observa seu intenso treino, cativado. Quando terminam, ele aplaude e joga toalhas para ambos. Ruigurd diz a Ares que agora ela pode se considerar uma guerreira. Ele assegura a ela que ela é uma adulta e tem força igual aos maiores guerreiros de seu tempo. Rudeus concorda com as palavras de Ruigurd. Ares acha que é um sonho e pede a Rudeus para beliscá-la. Ele a belisca em um lugar inapropriado, fazendo com que ela o socasse, lançando-o para longe do acampamento deles. Ela repete o conselho de Ruigurd para não ficar convencido, observando que isso significa que ele não a tratará mais como uma criança. A jornada deles os leva a uma passagem de montanha coberta de neve, onde eles veem os dragões. Ares está ansiosa para lutar contra eles, mas Ruigurd a incentiva a ser racional. Ele informa que alguns dos lutadores mais fortes não teriam chance contra os dragões porque eles atacam em grupos. Ruigurd explica que apenas os mais habilidosos poderiam enfrentar um rebanho inteiro de dragões. Ruigurd e Ares congelam, os olhos arregalados. Rudeus fica confuso, olhando para a névoa até avistar duas figuras caminhando em sua direção. Eles passam e param. Ruigurd diz aos outros dois para ficarem parados e não se moverem. Seu animal de carga foge e pula de um penhasco. Um dos homens misteriosos pergunta se ele é Ruigurd. Rudeus usa sua previsão para prever o próximo movimento do homem. O homem identifica corretamente Ares, mas não reconhece Rudeus. Ruigurd e Ares perguntam sobre suas identidades e como eles os conhecem. O homem menciona que estão em um lugar estranho, mas isso não importa para ele e ele não pode fazer nada a respeito. Ele se vira para ir embora, mas Rudeus o chama de volta. Rudeus se apresenta e o homem se apresenta como Orsted. Rudeus pergunta como ele conhece Ruigurd e Ares, ao que Orsted responde que não os conhece. Ele questiona Rudeus sobre seus pais, alegando que Paul não deveria ter um filho, apenas duas filhas. Orsted dá um passo em direção a Rude Rudeus. Mas Ruigurd diz a ele para parar. Ele percebe que Rudeus está mantendo contato visual e aponta a isso. Ele pergunta a Rudeus o que ele quer. Rudeus pergunta se Orsted sabe sobre o desastre de Mana, mas Orsted diz que não sabe, e Rudeus pede desculpas. Orsted então pergunta se Rudeus conhece o homem e o ataca quando Rudeus confirma que sim. Ruigurd empurra Rudeus de lado e enfrenta o ataque. Orsted acusa-o de ser um apóstolo do homem, enquanto Ruigurd diz a Rudeus para levar Ares e fugir. Orsted derruba Ruigurd e se volta para Rudeus. Ares tenta bloquear o ataque, mas ele a joga de lado. Ele diz a Ares que ela tem muito potencial, mas precisa de mais treinamento. Ele ataca Rudeus, fazendo-o cuspir sangue. Ele dá a Rudeus uma mensagem para entregar ao homem quando ele morrer. Ares tenta usar magia de fogo contra Orsted. Rudeus lança feitiços, mas Orsted os contra-ataca. Ele invoca um dragão e Rudeus conjura chamas roxas para lutar contra o dragão de Orsted. Orsted começa a pensar que Rudeus pode estar no mesmo nível que Laplus. Ele acaba matando Rudeus bem na frente de Ares, deixando-a de coração partido. Ares pede por alguém para salvar Rudeus. Rudeus acorda novamente no reino dos homens. Eles têm uma conversa. Rudeus pergunta ao homem por que Orsted o atacou quando descobriu que ele o conhecia. O homem explica que é porque ele é o dragão perverso. Rudeus critica o homem por não o avisar sobre o dragão. O homem diz que não pode ver nada sobre o deus dragão. Ele explica que a maldição do dragão o impede de vê-lo. O homem conta a Rudeus que o dragão é uma criança amaldiçoada com 4 maldições. Ele explica que uma das maldições do deus dragão é que todos os seres vivos ou o odeiam ou o temem. Ele observa que Rudeus não faz nenhum dos dois porque ele é de outro mundo. Ele diz a Rudeus que foi similar com Ruigurd devido à maldição das lanças. O homem tranquiliza Rudeus que a maldição sobre o Superd desaparecerá gradualmente. O deus homem continua explicando maldições a Rudeus e discute a força do dragão. Eles conversam sobre a hierarquia dos deuses.
O homem informa a Rudeus que ele ainda não está morto. Rudeus acorda e engasga. Ele se pergunta por que ainda está vivo. Ares explica que Orsted voltou e usou um feitiço de cura nele. Rudeus está confuso. Ele abraça Ares e ela dá um soco leve nele enquanto chora. Ele pede desculpas por preocupá-la e ela se sente aliviada por ele estar bem. O episódio começa com sangue pingando no chão. Rudeus está no salão de baile cercado por familiares e amigos que estão conversando e se divertindo. Sylph, Roxy e Ares estão na frente dele e ele vê dragões. Sangue escorre por seu rosto, obscurecendo sua visão. Um quadro se quebra e ele se encontra sozinho no salão de baile. O tempo parece voltar e ele está de volta em seu corpo antigo, em seu apartamento. Ele olha para fora e vê as pessoas de sua nova vida. Parece que ele está deixando-os. Quando ele grita para que esperem, uma mão atravessa seu peito, criando um buraco enorme. Ele acorda e Huigard pergunta se ele está bem. Huigard pergunta a Rudeus sobre o homem, e Rudeus explica. Ele conta a Huigard que a terrível reputação dos Superd vem de uma maldição. Ele também explica o que Laplus fez com as lanças que deu ao Superd. Huigard parece abatido, mas Rudeus o tranquiliza, dizendo que a maldição está desaparecendo e que cortar o cabelo ajudou. Huigard se sente aliviado e Rudeus volta a dormir. Enquanto viajam, Rudeus tenta entender um dos feitiços que Orsted usou contra ele. Rudeus chega em sua casa de infância e a encontra em ruínas. Ele se lembra das memórias feitas lá. Ele vai até a sua árvore e pensa em todo o tempo que passou com Sylph. Huigard e Ares vêm fazer-lhe companhia. Huigard anuncia seus planos de partir, dizendo a Rudeus que está em dívida e que Rudeus lhe ensinou que ele tem mais opções do que jamais imaginou. Ele promete nunca esquecer um momento do tempo deles juntos, e agradece a Rudeus por sua ajuda. Ele diz a Ares que ela tem um talento incrível, e elogia sua audácia. Ele pergunta se pode tratá-los como crianças e dá tapinhas em suas cabeças. Ele chora muito. Huigard quer devolver o amuleto de Rudeus, mas Rudeus diz para ele ficar com ele. Ele diz que se encontrarão novamente e vai embora. É uma despedida agridoce para Rudeus, e ele também chora. Rudeus e Ares vão para Fitoa, encontrando tendas fora das muralhas da cidade. Ares vê Ghislaine e a chama. Ela desce do cavalo e corre até Ghislaine. O mordomo os cumprimenta e diz a Rudeus para esperar do lado de fora. Ares discute, e o mordomo traz a notícia de que seus pais e avô estão mortos. Ela pergunta a ele se tem certeza, e ele diz a ela que o pai e a mãe dela foram teleportados juntos e morreram na zona de conflito. A avó dela foi culpada pelo desastre de Mana e foi decapitada. Rudeus fica chateado e Ares diz para ele se sentar. O mordomo explica que Lord Philomenotos Greyhair quer que Ares seja sua concubina. Ghislaine pergunta se ele está falando sério sobre a proposta. Ele responde que está focado no legado da família Boreas e no povo de Fitoa, não necessariamente em Ares ou nos sentimentos dela. Ghislaine diz a Ares que ela não precisa fazer o que o mordomo diz. Ela sugere que Ares fuja para encontrar a felicidade. Ares diz a ambos para calarem-se e irem embora para que ela possa pensar, até mesmo mandando Rudeus embora também. Ela começa a chorar. Ghislaine risca nomes de uma lista e diz a Rudeus que é uma lista de pessoas desaparecidas quando ele pergunta o que é. O nome de Sylph está riscado, o que alarma Rudeus. Ghislaine pergunta se ele verificou os nomes dos falecidos. Ele verifica e, como o nome dela não está na lista, sente-se seguro de que ela está viva. Rudeus está deitado na cama olhando para o espaço quando Ares pede para vê-lo. Ele pergunta o que ela quer fazer. Ela não se importa com a situação e diz a Rudeus que está sozinha. Ela lembra que fez 15 anos, e ele se desculpa por esquecer e não ter comprado um presente. Ele pergunta o que ela deseja, e ela diz que quer uma família. No dia seguinte, Rudeus está animado com a experiência que acabou de ter. Ele descobre que Ares se foi. Ela deixou mechas do cabelo dela no chão e um bilhete. Ele corre até Alphonse para perguntar onde está Ares. Alphonse diz a ele que Ares partiu em uma viagem com Ghislaine, e disse para ele não informar Rudeus. De coração partido, Rudeus pensa que foi abandonado e chora de dor. Ares e Ghislaine estão descansando ao lado de uma fogueira. Ares se mexe e Ghislaine diz que ela pode continuar dormindo. Ares responde que está bem e que já é amanhecer. Elas continuam sua jornada. Rudeus se sente triste porque Ares o deixou. As pessoas começam a plantar seus campos, esperando por tempos melhores no futuro. Rudeus está de volta à sua antiga vida, esperando na fila da cafeteria. Alguns caras entram na frente dele e ele tenta confrontá-los. Eles o espancam com bolas de basquete e decidem despí-lo e pendurá-lo onde todos podem ver. Ele senta sozinho em seu quarto e resiste às tentativas de todos de confortá-lo. Ele chora porque se sente humilhado e isolado. Rudeus se esconde em sua barraca, mas Alphonse vem tirá-lo da cama, pedindo sua ajuda para cavar alguns poços e construir casas. Alphonse menciona que planeja relatar a morte de Ares, o que anima Rudeus. Alphonse explica que revelar a morte de Ares pode parar seus esforços de reconstrução, então eles vão adiar os anúncios. Ele compartilha seu plano para restaurar Fitoa à sua antiga glória, mas Rudeus diz para deixá-lo em paz. Alphonse explica a situação mais detalhadamente para Rudeus, e lembra que ele não é o único sofrendo. Depois que Alphonse sai, Rudeus reflete sobre o que ele deveria ter feito de forma diferente. Enquanto isso, Ares derrota um monstro e Ghislaine pergunta a ela se tem certeza de que é isso que ela quer. 3 homens agradecem a outro homem por sua ajuda, e esse homem é Huigerd, que se apresenta. Ares fala sobre Rudeus enquanto caminha com Ghislaine, dizendo que não tinha medo quando estava com ele. Os 3 homens fazem perguntas a Huigerd sobre ser um Superd. Ares menciona suas preocupações em ser um fardo para Rudeus após considerar a possível morte dele.
Os homens admiram a joia do Ruijerd, e Aerys sente que segurou Rudeus. Ruijerd diz aos homens que os Súperd não comem crianças. Aerys admite que ama Rudeus e quer estar com ele, mas ainda não se sente digna. Ela quer se tornar mais forte para poder ser igual a ele. Rudeus afunda mais na tristeza. Um carroção carregando Zanoba viaja por um caminho nevado. Gizzy caminha por um caminho desértico, pensando em como Rudeus poderia conjurar água para saciar sua sede. Rina e Geas praticam luta, e ele lhe dá dicas para melhorar sua postura. Os dois últimos guerreiros Takenobu têm a chance de visitar o oceano, e alguém pergunta se eles conhecem Dead End. Rudeus continua a se lamentar enquanto ouve sua família conversar. Talahand, Kishiriku e Roxy competem em uma competição de bebida, e Kishiriku vence. Roxy acorda em um bar e vê o barman ameaçando Kishiriku por não pagar a conta dela. O barman a agarra para vendê-la, mas Roxy se oferece para pagar em vez disso. Isso a faz desmoronar, e Kishirika se oferece para recompensá-la. Roxy exige uma recompensa, e Kishiriku se apresenta como a grande imperadora do mundo demônio, oferecendo dar a Roxy um olho demoníaco. No entanto, Roxy quer que ela use o olho para localizar alguém para ela, especificamente a família de Rudeus. Paul desce as escadas correndo para cumprimentar Aisha e Lilia. Lilia começa a chorar, e Paul tenta consolá-la. Norn procura por Zenith, mas não a encontra. Paul explica a Norn que Zenith está esperando por Rudeus para encontrá-la. Kishirika diz a Roxy que